né? Com fone ou sem fone. Tem muita gente que opta por fazer sem fone. Eu não consigo, porque a voz, eu regulo a voz, né? Eu afino a voz aqui. Faz sentido. Tipo, né? Assim, o instrumento, né? Fazer uma capela aqui é bom. Isso, exatamente. Aqui, ó, primeiro. Vou aumentar primeiro? de levinho. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. É isso mesmo. Sempre foi sua como as ondas. Pronto. Tamo pronto? Será que estamos pronto? Dai, você está pronta? I'm ready. I'm ready. Muito Give bem. it to me, bring it to me. Então vamos, porque a gente já tá gravando, não é isso, Léo? Então tá bom. Ok. Estou pronta, então vou falar em português, senão vai parecer aquelas meninas, tipo assim... Mas o acapela de bastidores foi especial ali. Roubamos um pouquinho da capela. Era um spoiler de uma música, socorro. Aí vocês cortam daí. A gente sempre perde essa parte, cara. Por quê? Era a música que eu tava fazendo. Por quê? A gente quer o bastidor. Aí alguém outro dia tava falando, tipo, drogas. E é sempre um então, mas esse tema assunto, que não quando dá você ligar pra entrar, a câmera, sabe? você não fala. Isso, exatamente. Não, tudo bem. Muito bem, senhoras e senhores, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, mais um Sistema Solar e começando, junto com a Blue 3 Investimentos, a nossa parceira, junto com o Léo Usui, o nosso parceiro aqui de tantos anos de Sistema Solar, e junto com Dai Lins, aqui estamos nós, Cá estou eu, cá estamos nós. Bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada eu pelo convite. Como estamos? Estou bem. De mudança agora, né? Tô de mudança, inclusive, apartamento bem maior, tô com os meus móveis que eu tinha no meu outro apartamento, tá parecendo com uma casinha de boneca agora, tá assim, um sofazinho. Mas é bom, né, ganhar um pouco de espaço também, né, bom. na casa, assim. E mudanças são boas também. Eu sou geminiana, né? Meus fãs já vão rir da minha cara, porque é a primeira informação que eu falo. Em qualquer lugar que eu vou. Oi, sou geminiana. O geminiano gosta de mudanças, é isso? Sim. Ah, então você tá no... Não consigo ficar sempre no mesmo lugar. Mas você é assim, dos signos, assim, tipo... Eu gosto, assim. Eu tenho um EP chamado A Culpa é do Meu Signo, porque aí tudo que eu vou falar, gente, é que eu sou geminiana, sabe? Desculpa perfeita, né? É óbvio. E todo mundo sempre tem uma coisa, porque eu sou. A gente acha que o nosso signo ele é muito especial, assim, né? Eu arranco a minha responsabilidade e jogo tudo na astrologia. Isso. Que é algo meio intangível, assim. Então, não tem... algo meio lúdico. Não tem contestação certeira sobre isso, assim, né? É uma romantização dos meus problemas. Perfeito. Tá lá no caderninho, assim, olha... Você é problemática, você não sei o quê. E a gente fala, estava escrito nas estrelas. Estava escrito nas estrelas, é culpa do meu signo. E aí, pra composição, assim, você se sente uma geminiana compondo, assim, também? Tem características ali? Tem, mas eu acho que pra compor aí vem mais meu ascendente, que é câncer, né? Então. Uma emoção, assim, que vem não sei de onde. Já fez mapa astral, essas paradas todas? Fiz. Assim. Então eu gosto muito de me aprofundar no meu signo, assim, tipo... Perfeito. E no meu mapa. Não aí dos outros. Você fala assim, eu sou de Libra. Eu falo, legal. Eu já faço o contrário. Eu faço o contrário, eu falo assim, ó, putz, de Libra. Eu sempre dou uma zoada. Nossa, de Gêmeos, sabe? Que a pessoa fica assim, por quê? Por que você tá falando isso? O que você quer dizer com isso? Gêmeos é muito complicado, né? Mas não seria mentira pro meu caso. Pode falar. Muito bem, então aqui estamos com Dai Lins, e aí o Lins, que é MNS... Tem uma questão, assim, numerológica? Não. A questão é que eu precisava, há um tempo atrás, acho que antes de eu começar a fazer cover, de fato, assim, eu precisava de um user para as minhas redes sociais. E aí... Porque só Dai não já tinha, né? Meu nome é Daiane de Lima Nunes. Perfeito. Esse é o meu nome. E aí, quando você vai criar um user, você vai ele tentando resumir ao máximo. Daí Saquei, eu achei o Lima, o Lim do Lima e o NS do Nunes. Agora faz todo Daí sentido. acabou virando, todo mundo começou a me chamar de Dai Lims. Eu demorei muito pra aceitar. A gente pode, inclusive, já entrar num assunto super profundo, se eu quiser falar disso aqui. Mas a gente pode esperar mais um pouco. Não, já vamos agora, que eu quero nem saber. Não, mas por que você demorou, assim? Tipo, antes era o quê, o nome artístico? Era só Dai. Só Dai, beleza. Aí deu uma... Pode xingar aqui? Pode, aí deu uma merda. Deu uma merda porque... de repente, acho que eu já tinha começado a lançar minhas músicas, né? Já tinha um contrato com a gravadora. E em determinado momento, acho que no meu segundo ano de contrato, assim, entrou uma empresa gringa em contato. Falando assim, ou você faz o takedown de todas as suas músicas, ou você muda seu nome. Porque tinha alguma Dai na... Day, né? D-A-Y, que é... Day, é um nome muito comum, assim, né, nos Estados Unidos. Só que aí era uma empresa, sei lá, eu não entendi, não sei se era de gravação, eu não entendi. Tinha alguma coisa a ver com o evento. Aí a gente ficou tentando... Tipo, não era uma cantora. Não parecia ser uma cantora, era mais uma empresa, um negócio. Eu fiquei... Gente... Por quê, né? Só que, né, eu digo que as coisas são o que tem que ser.
E aí, só que eu fiquei relutantíssima pra falar, gente. Aí todo mundo falou assim, mas então muda pra Dai Limbs. Todo mundo já te fala, todo mundo, você bate na tecla do Dai, mas todo mundo só te chama de Dai Limbs. Eu falei, não gosto de como soa, não sei o que lá, pra mim é só Dai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a análise explica tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo também é você também defendendo suas crenças com relação à sua imagem. Eu tava sendo muito assim, muito enfática nisso. Só que de fato, todo mundo já me chamava de Dai Limbs. Todo mundo já me conhecia. Todo mundo falava assim, a Dai. Todo mundo falava assim, que Dai? A Dai Limbs. Limbs. Aí o povo, tá. Então, aí o povo me falava, mas Dai, é assim. Eu falei, não interessa, não sei o quê. E aí, em determinado momento, eu fiquei lutando e eu consegui fazer com que eu não... Eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer o takedown nas minhas músicas só nos Estados Unidos, então. A gente negociou, eu falei... Só nos Estados Unidos, então, eu vou tirar minhas músicas. Então, eu parei de existir por uns 2 anos e meio nos Estados Unidos, loucura, assim. mano. Minhas músicas sem estarem lá. Minha irmã mora lá e ela não conseguia ver te meus ouvir. conteúdos. Olha que mancada. Já tentei fazer networking com outros artistas internacionais. Eles não conseguiam acessar Suas músicas pra ouvir. minhas músicas pra ouvir. E aí começou YouTube também teve que dar o takedown? Nos assim? Estados Unidos, inexistente. Caraca, assim, acho que meu. só Fit que tinha uma certa veiculação, porque não estava partindo do meu próprio canal. Do meu própria plataforma. Mas aí, tempo veio, comecei a fazer análise, de fato. E aí surgiu de novo esse problema. Eu querendo, né? Falei, pô, gente, não dá mais pra ficar sem estar com as minhas músicas sendo distribuídas num lugar tão importante pro mercado também. I speak English. You know what I mean? Você tinha que dar um jeito nisso pra deixar essa porta aberta. Entendeu? Não dá pra Exato. fechar ela por uma... Exato. E aí o que aconteceu foi que eu falei, cara, mas a minha terapeuta me perguntou, mas por que você é tão relutante com o LIMS? O que é o LIMS? A grande pergunta. Aí a grande Obrigado, pergunta. terapeuta Exato. da Dai, né? Exato. Ela falou assim, o que é o LIMS? Aí eu falei, pô, é a junção do sobrenome do meu pai e da minha mãe. Aí ela, Ou seja... Né? E o Dai seria só você, tipo assim, só você. E eu tava numa... Entendi. Sua carreira, então, você não tem passado. Você chegou aqui exato. sozinha. E eu tava no momento da terapia de justamente aceitar as minhas vivências e aceitar que eu sofria do meu pai, que eu sofria da minha mãe. Que meu pai foi uma pessoa X, minha mãe foi uma pessoa Y. Com seus traumas, suas partes. Era como se eu tivesse convivido em termos, sei lá, com o diabo e Deus, assim, na mesma casa, né? o ruim e o bom. Porque meu pai era completamente mundano, secular, enquanto minha mãe era completamente religiosa. Então eu vivi sempre nesse lugar. E você é a mistura dessas duas coisas? Eu sou, mas aí eu queria me desvincular. Falei assim, não, eu quero ser blá, blá, eu quero ser o que eu sou. E aí eu falei assim, aí minha terapeuta falou assim, então, pra você ser quem você é, você tem que aceitar quem você já foi. Ou você nunca... Aí eu falei assim, então... Aí eu liguei, mesma hora eu liguei pro advogado, depois dessa Achei sessão... que você tinha ligado pra sua mãe e pro seu pai. Na mesma hora eu liguei pro advogado e falei assim, pode mudar, vamos mudar pra Dai Limbs, vamos fazer tudo negócio. E então depois teve que ter uma sessão de terapia pra eu poder aceitar o Dai Limbs e aí, enfim... E aí você aceitou de verdade, né? Aceitei não de verdade. Agora eu que... falo, oi, eu sou a Dai Limbs e pra mim é uma coisa que faz muito mais sentido, porque de fato as pessoas me conhecem assim já. Não, e quando você dá essa explicação, fica muito... Eu acho que eu nunca tinha dado, inclusive. Incrível, assim. Eu acho muito legal, porque é a sua própria representatividade, assim. Exato. Né? As pessoas entenderem que pra mim, eu realmente me baseio no que eu sinto, assim. Às vezes, pra gente entender o que a gente sente, a gente tem que, de fato, falar. Sim, e às vezes até rejeitar aquilo pra depois você entender que você tava rejeitando porque era algo que te tocava muito no fundo, talvez. Em algum lugar, assim. exato. Por isso que a gente, se possível, eu sei que não é barato. Inclusive, eu tenho muita vontade de pagar terapia pra todo mundo, assim. Porque a análise mudou minha vida nesse sentido, assim. Coisas que eu queria muito dar nome, queria muito entender Artista, e não conseguia. Né? É bom também, porque a cabeça às vezes tá muito... Eu saio da terapia super inspirada. Eu tenho que dedicar um próximo disco, uma próxima coisa pra minha terapeuta. Porque, assim, Sandra, um beijo pra Selton tu. Mello, né? Pô, Selton Mello fez uma série, pô. Depois que ele foi pra sessão de terapia. Que é a sessão de terapia. Ele fala que é muito sobre isso, assim, também. Ele quis valorizar o que ele tinha aprendido e recebido da terapia, Mudou assim, minha né? vida, mudou meu jeito de fazer arte, assim. Mudou isso nesse sentido, mudou, assim? porque eu me senti... Porque eu já comecei a escrever de um lugar diferente, assim. Umas coisas, umas conclusões que... Eu falei, caramba, eu não teria pensado nisso sozinho. Real. Você divide composição com a terapeuta, tudo, assim? Divide tudo. composição? Divido tudo. Não, tem hora que eu paro a terapia no meio e falo,
deixa eu anotar isso que você falou, porque, mano, isso vai me inspirar a fazer alguma coisa. Legal. Aí eu paro, aí ela ri, ela acha o máximo. E a música é interessante porque às vezes você consegue expressar seus sentimentos, às vezes é só numa música, às vezes, né? Então ela pode dizer muito mais sobre você do que você mesma no dia a dia, assim. Exato. Né? Eu tava ontem com um amigo, inclusive eu falei pra ele que eu ia estar no podcast, hoje falei que eu ia falar que ele falou isso. Porque ontem a gente falou muito sobre o quanto a gente tem que dizer as coisas pra entender, que a palavra é que dá forma pro sentimento, às vezes, muito bom, né? Muito bom, sim. Mas tem vezes, né? aí a minha terapeuta fala que às vezes a linguagem também não dá conta de tudo. Mas então eu tô tentando entender isso. Então, tipo assim, pra mim é a música, assim, quando eu coloco no papel, porque vem de um lugar. Quem já fez análise sabe que o que vem não tem muito acidente. Você não fala sem pensar. O que vem, a coisa que você fala. Você já tá pensando. É uma coisa que tá lá dentro estava de você. lá dentro da sua mente. Sim, aí o que você tem que fazer é por que eu falei? Sim. O que aconteceu? Isso. E aí que todo mundo fala da bebida, né? Que às vezes a bebida faz a pessoa falar. Então, pois é, ela tá falando o que ela tá guardando lá dentro. Exato. Assim, né? E às vezes uma coisa que ela não processou ainda. Então, acho que a bebida, por exemplo, tira o filtro da pessoa. Então, é uma coisa que passa na cabeça dela, ela tá pensando sobre, só que a bebida tira completamente o filtro e você fala sem ter processado aquela informação. É bom ir bêbado pro terapeuta, então, porque aí você não processa a informação, já solta ali, você faz uma bela sessão de terapia agora. Agora eu já sei. Teve, inclusive, meu pai morreu há 2 anos, né? E eu lembro que quando fez 1 ano que meu pai morreu, no meio da terapia, assim, eu tava falando pra ela como foi o dia quando fez 1 ano que meu pai tinha morrido. E aí, no meio de vai e vem, eu falei assim, não, porque agora que meu pai acabou de morrer, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela deixou eu falar. Ela, você percebeu que você falou que seu pai acabou de morrer? Seu pai morreu há 1 ano atrás. Aí você fica assim... Por que será que eu não falei isso? Eu falei isso? Aí ela falou... Replay, VAR. Porque pra você, ele tava morrendo de novo. Aí eu, vai cagar, minha brother. Eu até fico brava. Eu xingo ela tudo. Eu falo, não quero essa revelação agora. Claro, porque às vezes eles vêm às vezes eles vêm nos lugares que a gente quer sair correndo. Mas assim, eu né? que sou bem visceral, assim, gosto de sentir. É muito isso. Por isso que eu falo do signo, que eu acho que faz muito sentido. O fato de eu ser geminiana, pra mim, tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ter uma explicação. Tá. Isso às vezes me atrapalha porque nem tudo precisa ter uma explicação. Mas, aí eu sou geminiana, então eu sinto muito. Então eu tô o tempo inteiro tentando racionalizar o que eu sinto. Então, buscando explicação para as coisas. Então, antes de eu fazer terapia de fato, eu já tava fazendo isso só. E ficando maluca. Sim, eu ia falar, isso aí pode ser atormentador, assim. Eu tava ficando maluca. Você pensar demais sobre as coisas, e aí você cai em pensamento sobre questão de existência. Vira um porre. Você vira um porre. O chato do rolê. Todo mundo querendo se divertir, você puxando. Não, mas, sabe por que nós estamos aqui? Você já pensou por que nós estamos aqui? Tipo, nós somos um átomo do universo. Isso, exatamente. Acabou com a balada, sabe? Eu confesso que, olha, tá todo mundo ali falando sobre... Exato. Vai, Dai, fala sobre as suas profundezas, vai. Podemos voltar pro raso agora? Obrigada. Mas você se considera cética? Zero cética. Tipo assim... Porque você teve um rolê com religião grande. Eu sou zero cética, sim, muito grande. Que eu também tive já também na minha adolescência com a religião batista. Legalzinho, legal. Eu nunca ouvi você falar da igreja. Qual era o nome da igreja? Não vou pedir pra você falar o nome da igreja. Mas vem cá. Queria que tivesse sido, não foi. Não foi, tá bom. Se fosse essa, eu falaria. Então, essa esse meu amigo, eu tô falando. Eu não vou falar o nome desse meu amigo porque ele é bem low profile, mas ele... Mas um abraço pra ele, porque ele te trouxe bons insights. Eu falei pra ele, eu queria que você tivesse um podcast. Eu queria que você falasse tudo que você me falou. A gente tava numa conversa normal, igual pra mim, eu tô conversando com você agora. Isso, aqui. É assim que tem que ser. E aí... a gente começando a hablar, e ele vinha que falava porque ele tem um passado muito parecido com o meu. É filho de um pastor dessa igreja. E aí, e tal. E aí, eu falando, eu falei, gente, que coisa. E aí ele me passou justamente esse documentário que você ia falar, que tá aí pra todo mundo ver. Tá aí pra todo mundo ver. E eu confesso que da Hilson. Só que eu... A gente Sorry. Mas sabe que eu não tenho problema de falar. Eu não vi o documentário ainda. Não, o documentário tá lá. Vocês assistem. Eu não assisti ainda, inclusive. A informação acima de tudo, eu acho não importante. assisti ainda. Tô muito curiosa pra assistir. E eu gosto... as músicas, eu acho muito boas.
Tenho várias salvas, assim. Mas a música, ela é, e aí às vezes, né, ela é a forma de captar, assim, né? Realmente há muito valor em muitas igrejas que desenvolvem a parte musical de muita criança. Muito. Né? Acho que os melhores músicos que eu já conheci vieram dali. E vários gringos que a gente curte, assim, a gente não sabe, mas a base é Igreja Batista, que é muito Sim. forte a parte musical ali Muito, também. Assim, né? muito. Você, quando estava na igreja, tinha esse rolê musical dentro da igreja? Sim, tinha. Foi as primeiras oportunidades que eu tive de cantar, na real, para pessoas, foi na igreja. Então, desde pequena, eu sempre soube que eu ia viver da música, sempre bati muito nessa tecla. Desde pequenininha, falava pro meu pai, falava pra minha mãe. Ah, é? Já? Desde pequena, Desde pequena. Você queria ser música? Falei, quero cantar. Não tinha outra opção pra mim. A mãe achava fofo, né? Mas ela falou, até quando ela crescer, ela vai entender que isso não vai dar. Ela vai querer uma profissão. Fazer uma faculdade, né, menina? Mas quem que tava entrando no seu cérebro pra fazer você querer ser música, assim? Quem que você tava assistindo? O que pingava por ali, assim? Jesus Cristo. Eu não sei. Não, é Jesus Cristo, mais conhecido como Avril Lavigne. É brincadeira. Então, mas era isso, tipo, o que você... Era Avril Lavigne? Cara, então, a lembrança que eu tenho, toda vez que eu falo da música, a primeira coisa que me vem na mente é eu, com 7 anos ou 6 anos, escutando Avril Lavigne. Meu primo me mostrando, eu lembro a disposição dos móveis, assim, eu lembro tudo certinho. E eu pulando na cama porque ele tava mostrando Skater Boy, da Avril Lavigne. Em algum lugar eu falei, gente, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E é demais, né? Ela... E aí eu não sei, essa é a lembrança que eu tenho. Eu era muito nova, né? 2002, 7 anos. Eu tinha 7 anos. Então, muito nova. Então, é uma lembrança que eu tenho muito vívida na minha cabeça. Quando fala assim, o que te fez... essa memória que vem. Claro. Então... E aí você foi pra igreja, tipo... eu fui pra igreja desde pequenininha também. Eu nunca não fui pra igreja. Perfeito. Minha mãe me levava... Mamãe, te amo tanto. Te amo muito, de verdade. Minha mãe é outra pessoa Boa, hoje. legal. Boa. Minha mãe, ela me levava... Cidade isso? Onde de era? Goiânia. Goiânia, tá. Tudo em Desenhando o Goiânia. cenário aqui. Exato. Desde pequena, minha mãe ia pra igreja. E aí, ela me levava junto com ela, né? Então, obviamente, não tem que deixar elas ficar. Alguém tem que ficar com a mãe. Então, minha mãe ia pra igreja, ela arrastava nós juntos, assim. Pra ir. E foi até... Eu tenho 28 anos hoje. Isso foi até... Aí, claro, depois que eu fiquei adolescente, era a única vida que eu já conhecia. A única possibilidade que eu tinha. Aí você foi com tudo. E se eu saísse daquilo também, eu ia morrer queimada no inferno. Então, então eu falei, como é que eu vou sair daqui? Ai. Enquanto isso, meu pai dentro de casa, mundano pra caramba, né? E eu não podia nem desenvolver uma relação. Fora, né? É que eu tô indo para além das coisas que ele de fato fazia como um homem, assim. Mas, assim, de fato, a religião, o fanatismo, fundamentalismo religioso me tirou a minha relação com meu pai e destruiu a relação do meu pai com a minha mãe, assim. Porque a minha mãe tinha muitos preconceitos e ela passou metade do casamento dela sem viver o casamento dela, mas orando para que meu pai fosse pastor, porque ela só poderia ser pastora e ter um lugar dentro da igreja se meu pai fosse pastor também. Então ela gastava toda a energia dela tentando fazer meu pai não ir para um bar tomar cerveja. Perfeito, e tentar levar pro caminho. E aí o que aconteceu? Meu pai teve hepatite em determinado momento, assim, faz muitos anos isso. E ele teve hepatite, quase morreu. E aí, qual que é? É Deus te chamando para ir para a igreja. Porque, tá vendo? Você tá vivendo em pecado, tá indo pro inferno. E aí, ele falou, beleza, vou pra igreja. Porque era o único jeito... A salvação. E dele parar de beber. Agora, né? Enfim. E aí, ele teve esse momento. E aí, ele ia pra igreja e você via que o semblante dele, assim, o menino ficou triste. Ficou triste. Ele se batizou, fez tudo lá. Aí, a igreja... falava, então, você não pode mais, né? Ir para os lugares que você ia, os amigos que você tinha, não sei o que lá, não sei o que lá, eles que têm que vir agora. E você tem que ir lá buscar, mas você não pode ficar lá. E ele já, assim, meio que caralho, né? Inquieto, já ficou inquieto. Ficava doido, só que assim, ele nunca foi aquela coisa. E aí, em determinado momento, para acabar com o piqui de Goiás, como a gente fala lá em Goiânia, a mulher do pastor deu em cima dele, mostrando os peitos dela para ele. Essa história é maravilhosa. E aí, ele contou pra minha mãe, né? E virou ele contou pra sua mãe. Sim, e aí virou a resenha da igreja. A resenha, não foi da igreja. Acho que foi, não sei se foi da igreja. Eu tenho essa fofoca, pode estar contando até meio mal contada, mas eu tenho essa lembrança. Minha mãe me conta também.
E aí e o que passou na cabeça do meu pai é, cara, é o seguinte, eu tava vivendo a minha vida ali. Sem culpa. De boa. De boa. Claro, não era, assim, né? Não, assim, claro, eu tô falando pra ler, eu tô maneira... falando de fundamentalismo religioso. Porque uma coisa é você falar assim, olha, não vou beber tanto porque vai fazer mal pra minha saúde e eu preciso ter responsabilidade. Tentar me livrar um pouquinho disso. Vou Culpa diminuir. e responsabilidade são duas coisas diferentes. Então, mas eu quero beber, então eu vou me responsabilizar porque eu sei que se eu beber mais de um copo, eu vou ficar bêbada. E eu quero ficar bêbada? Não, então eu não bebo. Mas não porque eu vou pro inferno Perfeito. e queimar na... Ótimo. Entendeu? Então o sentimento de culpa é o sentimento que a igreja alimenta. E ele pode ser muito pesado pra você. Eu não tô falando de todas, mas todas que Sim. eu conheci, não vi nenhuma até hoje que é diferente. Então, naquela época ele falou assim, cara, eu tava ali de boa, vivendo a minha vida na moral, sem culpa de nada, fazendo as coisas nas claras. Todo mundo sabia o que eu fazia. Claro. Não tava fazendo mal pra ninguém. Talvez não fosse o melhor caminho pra pra pessoa mim, pra pessoalmente. minha pessoa. Isso. Pra meu corpo e Isso. tudo mais. Mas aí vocês vêm aqui, paga todo mundo de santo. E aí vocês fazem tudo que eu fazia lá às claras, escondido, e me faz sentir culpado. E usando uma coisa pra Me faz sentir camuflar culpado. tudo isso, que Meu é o... brother. E aí ele nunca mais... Ele falou, ó, Selma, mamãezinha, minha mãe, né? Vai, pode ir, fica à vontade, mas eu vou continuar aqui de boa. E eu lembro que eu tive um Ou problema seja, ele com foi isso. e depois ele teve essa conclusão aí e... ele desviou. Desfoi. Ele desviou dessa culpa toda que ensinaram Aham, ele a sentir. Ele não teve... E eu lembro que eu sentia muita raiva dele por causa disso. Hoje eu entendo o porquê, né? Que eu queria estar no lugar dele, eu queria ter tido essa coragem. É que hoje você conseguiu... Você foi lá pra Olhar fora de e conseguiu fora. olhar de fora, uma situação... Exato. Mas você tá falando muito sobre... Assim, a gente fala muito sobre extremismos quando a gente fala sobre isso, assim. Que é um pouco... Até você falou, né? Não são todas as religiões. Tá claro, porque a gente não tá falando só sobre religião. A gente tá falando não muito tô falando sobre sobre todas extremismo. as religiões, definitivamente Isso. não estou falando Desculpa, sobre as igrejas, né? Tá. Não era sobre religião, sobre as igrejas, né? Sim. A gente tá falando sobre extremismo, porque isso acontece, com o time de futebol, isso acontece com a política, Exato. que é aquela coisa assim, ó, você precisa ser feliz, mas você só vai ser feliz E aqui. eu vou ir mais longe, tá? Lá você não vai ser feliz, Deixa eu ir você só mais vai longe ser feliz aqui. um pouco. Por favor. Por eu ter vivido essa vivência, às vezes isso acontece dentro da comunidade LGBT, que é mais, que existe um jeito certo de você ser. Aí tem vezes que eu me sinto em pecado com a própria comunidade, porque eu não tô fazendo do jeito certo. Aí eu fico, mas tem que ter jeito certo. Eu saí de uma igreja, vou entrar em outra, vocês me perdoam, eu não vou. Perfeito. Eu vou ser quem eu quiser ser, vou fazer o que eu quiser fazer. E Você não quer se encaixar em mim, parâmetros do... porque aí parece que das tá suas sempre escolhas. criando regra, e eu vivi o tempo inteiro Com regras, né? com regras. Então, Aí quando você rompeu as regras, você falou, agora eu vou viver sem regra. Tem regra lá também, tem. quando a gente E eu rompe não tô as regras, falando que né? regra é ruim, porque Claro. E não são necessariamente regras, é regra numa maneira de dizer, É não uma tá maneira num de livro, dizer, nada não tá disso. num livro, Quer dizer, na religião tá, na religião mas... tá num livro. Mas em outros lugares é só uma questão mais, né, sei lá... Os valores Exato. daquela sua... né, você falou do LGBTQIA+, né? Os valores disso, né? Sim, então os valores o time de futebol tem que agir de certo jeito, aquela coisa e tal. E eu entendo até certo ponto, e eu falo assim, que depois que eu saí, também que tem que dizer, eu quero ser livre, não sei o que lá. E aí entender que, pô, liberdade é bom, mas até a liberdade tem que ter limite, até Ótimo. porque... Perfeito. Então, assim, o sentimento que você alimenta é o sentimento, eu não posso alimentar o meu desejo o tempo inteiro. Tipo assim, se eu for sempre guiada pelo meu desejo, eu vou acabar, vou morrer amanhã. Aham. Tá ligado? Mas Então, não vou pro inferno. exato. Eu não acredito, eu não acredito que eu vou morrer em arder no fogo do inferno. Mas, tá ligado? Eu só tô me responsabilizando. Então, se eu alimentar a culpa, se eu alimentar o medo, se eu alimentar como qualquer outro sentimento. Vai te anular. Exato. Vai te Então, assim, anular. é tudo uma questão E às vezes para clichê, você de equilíbrio. sim, mas às vezes para você manter aquelas pessoas próximas de você, você tem que trabalhar o medo nessas pessoas, porque senão as pessoas vão se ligar e vão seguir seu caminho. Então o medo muitas vezes é uma forma realmente de deixar as pessoas ali, Total. entendeu? E você acha que como que surgiu o inferno e os demônios? Para você, né, Pra não você fazer, ter que ir pra igreja, porque eles não tem um como é que filme eles vão chamado ganhar A dinheiro? Vila. Não sei se você já viu esse filme chamado A Vila. Não, Que eles montam uma comunidade em uma floresta, assim, pra viverem com seus filhos, e eles inventam a lenda de que se você passar pra lá das árvores, tem um monstro que te pega, não sei o que. Já vi. E é sobre isso, é sobre religião. Ele fala muito sobre religião, sobre parâmetros das coisas e tal. Filmaço, A Vila.
Fica aí a dica. Assistir. E de que maneira você traz esse... Porque essas coisas... Não... A gente sai das coisas, às vezes, que a gente viveu, de lugares que a gente esteve, mas essas coisas não necessariamente saem da gente. A gente continua, Nem né? me fale. E como que isso se imprime, às vezes, no seu trabalho? Por exemplo, eu vi um clipe seu... Que é o último agora, Minha religião. Minha religião é te ver pelada. Pelada na minha frente. Na minha frente. Tem uma coisa ali de religião, de anti-religião, assim. Tudo misturado. É isso mesmo, então? É sobre? Isso mesmo. O É isso clipe mesmo, ali, né? especialmente porque a minha religião... Eu tô arrotando horrores aqui, refluxo. Refluxo assim, mandou um olá. Genial você falar sobre isso, assim, muito bom. Minha religião, pra mim, é basicamente um ato político. Por que que eu falo isso? Tem até pessoas que comentaram, pô, Dai, sinto falta da sua profundidade nas letras, né? Porque aí eu falo, mas você não tem noção do quanto me custou falar minha religião é... Dá vontade de chorar, te ver parada na minha frente. Arrebatamento é quando você me leva pra sua mente. Isso porque eu tenho um livro, chama Essa não é mais... Ixi, eu até esqueci o nome do meu livro. Essa não é apenas uma carta de amor. Que eu faço do começo ao fim. Se as pessoas estão chocadas ou estão achando ruim com essas músicas, se pegar o meu livro... É mais. É mais. Parece uma bíblia sáfica. De 2 mulheres. Então, assim... então, Tem já gente é da uma igreja coisa... que ainda te acompanha, assim, tipo... Minha irmã... Brincadeira, não. Não sei, minha irmã não vai à igreja. Você teve esse medo, assim, de falar, pô, vai ter gente da igreja lá que vai ver o nome dessa minha música aqui? Eu tô louca pra que vejam. Depois eu quero pronto. que vejam. Inclusive, Você não gente, teve assiste. Olha que blasfêmia. Poxa, Dai, orem por mim. Mas você dá uma provocada, assim, tipo... Mas é pra provocar. Também. Até porque a arte, se não provocar... Sim, isso é fato. Mas tem Pra que ter que- coragem. Sempre tem que ter... Exato. E Artista eu, tem que por ser muito corajoso. tempo, eu tive medo. Então, pra mim, é um ato político, porque eu sou uma mulher cantando pra outra mulher. Já, se eu não tivesse feito analogia de Bíblia nenhuma, aí já tava lascado, Fato. né? Na sociedade. Aí eu decido usar esses termos e usar essas referências de imagem, porque para além de coisa bíblica, ali tem astrologia, tem astronomia, né? E tem mitologia romana também, que você vai ver ali tem 3 chifres. Por que tem 3 chifres? Por que é tudo azul? Tem alguma coisa E a ver? tem- Então tem todo um todo- porquê. tem todo um significado. E eu comecei a introduzir, inclusive, os easter eggs. Acho que se explica tudo muito bem no meu primeiro clipe, Vermelho Farol, o primeiro clipe que eu tive esse ano. Então são coisas que se complementam. Perfeito. Então tem todo um porquê. Então é uma questão de ser uma mulher cantando, fazendo uma declaração de amor para outra mulher, usando esses termos que eu sempre fui completamente impedida. E foi um motivo pelo qual eu fui reprimida em muitos lugares. Então, há um tempo, e eu quis trazer um pouco de provocação, um pouco não, bastante provocação, porque para mim, eu descobri que eu ainda tenho muita raiva e eu não tenho problema em falar isso. Boa. Porque eu tô bem lúcida. Você tá lidando eu com não tô essa botando raiva. fogo na igreja igual botam fogo em terreiros, por exemplo. Que é um absurdo. Eu tô usando a minha arte, tô usando a minha voz, o dom que Deus me deu. E Exatamente. para fazer e ressignificar todas essas vivências que me reprimiram minha vida inteira. E me reprimiram justamente num lugar sexual, para além da sexualidade. Tipo assim, eu não posso beijar mulheres. Eu não podia beijar nem homem se eu quisesse. Porque lá na minha igreja tinha a tal da corte, que você tem que orar primeiro para saber se aquela pessoa é de Deus para sua vida. E eu seguia a risca. Enquanto eu estava seguindo a risca, os outros estavam todo mundo fazendo escondido. O pastor fazia escondido, todo mundo fazia escondido. Aí quando você via todo mundo fazia escondido, mas quando alguém ficava sabendo, o pastor era expulso. Era removido. Só porque alguém soube. Aqui não. Só porque alguém soube, mas no off todo mundo sabia. E eu sei por quê. Porque eu caí em pecado diversas vezes. Beijei a boquinha de umas mulheres lá. E eu fazia parte do louvor. Umas mulheres não, foi de uma só. Porque nessa época eu sou meio trouxa, apaixonadinha. E aí... Vocês viveram um romance... Vivemos um romance escondido, aquela coisa toda. Né? Filme do Almodóvar, assim, Pedro Era quase uma Almodóvar. pastora lá, tava fazendo maravilhoso. essas coisas. E aí eu tive, que me confessar em algum momento. Tadinha, tive que começar Você se várias confessou vezes. lá? Tive, porque eu era... E você contou tudo? Tive que contar. Eu me sentia uma culpa terrível. E Uma a- culpa terrível. Eu falei, meu Deus, alguém tem que me Sim, perdoar. Eu tenho que sentir você que eu tô se sendo sentia perdoada. culpada, né? Porque acabou, eu perdi tudo. Mas o que eu perdia de fato era no máximo
o respeito desses homens. Desses homens. E eu falo homens, desses seres humanos, assim, que também já estão tão bitolado com um sistema tão arcaico e milenar. É milenar. Essa galera tá reproduzindo um fundamentalismo que não sabe nem o que sabe. Então, assim... Mas a fé não deixou de fazer parte de você. A fé não deixou. Só que agora eu também tenho isso como... Eu gosto de... Eu tô muito longe, né? Só que agora eu gosto de conhecer... Eu quero conhecer as coisas. Você tá aberta e livre para poder... Livre Exato. no bom sentido, assim, Uma coisa que me marcou muito, né? Que na igreja eu sempre ouvi que eu não podia ouvir música do mundo, eu não podia ser do mundo, que o mundo não é de Deus. Estranho, né? Quem criou essa porra, mano? É óbvio que o mundo é de Deus. Como é que eu não vou desfrutar de algo que foi criado? Porque pra mim, na minha cabeça ali, o certo e errado, quando... Eu tô falando por fontes, assim, minhas mesmo, assim. E a minha interpretação que eu tenho da Bíblia é meio que... Quando Deus criou lá o Éden, pá, não sei o quê, coisa mais linda. E não tinha certo nem errado, né? Isso. Porque até então não tinham comido do conhecimento pecado. do bem e do mal. Na Bíblia fala, Adão e Eva não tinham chego. Vocês podem fazer tudo. Eles andavam pelados, não tinha doença, não tinha assalto. certo, errado, não tinha vergonha, não tinha culpa. Pode crer. Você só estava existindo no que Deus criou, desfrutando da vida que Deus deu. E aí, não tinha heterossexualidade, homossexualidade, não tinha. Não tinha. Não tem como você me falar que tinha, porque não tinha. E aí, na minha cabeça, assim, o que fica claro é que, tipo assim, aí Deus fala, né? E eu tô falando de um lugar assim, eu não acredito nisso 100%, é só como eu gosto de entender e falar sobre... Porque assim... E aí Deus falou assim, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, brother. O brother, inclusive, ele falou. Podem fazer tudo o que vocês quiserem. Isso aqui tudo é de vocês. A única coisa... Isso. Não conheça o bem e o mal. Que tá simbolizado pela maçã. Não morda essa maçã. Não morda essa maçã. E a partir daí, vocês vão separar o bem do mal, vai virar uma merda. Vai cagar com tudo que vai ter... Aí vai virar moralismo. E aí o Adão fez o quê em 5 minutos? Aí a tal da serpente convenceu Eva, e a Eva, né, demonizada até hoje, coitada, por causa disso. Foi a Eva que comeu? Não foi a Eva que comeu primeiro. Foi a Eva que comeu. Claro, tinha um jeito de fuder a mulher, né? Sim, é verdade. Já começou ali, né? Na primeira história ali. Foi inventado aí. Já foi ali. E tem uma outra contestação assim, né? Mas são coisas que a gente vai pensando, inclusive o conhecimento de Bíblia é também legal para depois você poder desmembrar e contestar algumas coisas, pra mim é mais né? informação do que é uma coisa. Eu não vivo a minha vida baseado nisso. Perfeito. Eu não vivo. Exatamente. Eu não vivo. Não quero, porque tem muita coisa ali que eu não acho legal. Eu penso muito parecido com você, assim, eu penso muito parecido. Eu entendo aquilo como um livro muito, muito, muito importante para a humanidade durante muitos anos, porque ele traz ali questões de ética e moral, que realmente se a gente não tivesse tido a parada tinha sido muito mais louca, mas eu não acredito no fundamentalismo, no fundamentalismo religioso, assim, porque tem muita gente que usa isso como desculpa, tem muita gente que coloca o nome de Deus no seu próprio nome para fazer coisas terríveis. E a gente tem esse caso aqui no Brasil. E tem pessoas que matam em nome dos seus deuses. Exato. Né? Que às vezes é representado por Deus e às vezes é representado por... Mas o homem, a pessoa religião, bomba, não sei o quê. É uma loucura, cara. Vou repetir uma coisa que meu amigo me falou ontem. Ele falou que a religião é até uma coisa geográfica. Se a gente morasse na Índia, a gente não ia ser cristão. Isso. Você ia estar... Você ia ser cristão se você morasse na Índia? Você não ia. Seu Deus ia estar representado por uma outra maneira. Então, no fim... E aí vem o brasileiro aqui querer me enfiar as coisas goela abaixo. No fim, né, a minha opinião, tá? O Buda, o Cristo, são representatividades que cada povo escolhe para representar a mesma coisa, que é o quê? Fé, amor, uma religião, algo para você. Que existe algo maior que isso. Isso. Que tá além, que talvez não tenha uma figura, a natureza. Eu gosto de não ter certeza. Isso, porque as pessoas com muita certeza, é muita certeza demais para um ser humano, né? E quem tem muita certeza não tem certeza, porque ninguém sabe. E quem tem muita certeza tá errado. Tá errado, exato. Você não sabe. Então, assim, eu só gosto de ter a possibilidade de não tem como...
provar, não tem como desprovar, então, olha, o que pode ser? Tá aberto. E só que a única coisa que eu sei agora é que eu tenho agora, tenho essa vida pra viver. Isso. Eu tenho esses dias aqui. E no meu caso, na minha experiência, eu tava sempre vivendo o meu hoje, preocupada com, será que eu vou pro céu ou pro inferno? Então, eu abria mão da minha existência. Você se anulava, Eu me anulava, eu não podia fazer nada. Então, o que eu fazia? Muitas pessoas conseguiram ser mais rebeldes do que eu, porque eu só fui considerada rebelde depois que eu, de fato, saí da igreja. Porque dentro, enquanto eu tava lá, eu era exemplar. Você tinha tatu na igreja? Então, eu era exemplar. A única coisa que a minha igreja parecia ser jovem, Sei. legal. Mas, no final das contas, era uma pressão psicológica filha da puta. Pra você se encaixar, assim, naquele rolê. Então, como eu falei, pra minha mãe, o sonho da minha mãe era ser pastora. Só que pra ela ser pastora, primeiro que ela só poderia ser pastora de crianças. E pra ela ser pastora de crianças, meu pai tinha que ser pastor. Então ela não podia ser separada, ela não podia ser divorciada. Que loucura. Então ela teve que ficar num casamento onde meu pai traía, já foi violento, e falava assim, não, você tem que ficar. Pra você poder fazer isso aqui, você tem que ser casado. Você tem que ficar. Então minha mãe nunca contestou isso, porque pra ela era o certo, ela aprendeu que isso era o certo. E hoje em dia ela contesta? Hoje em dia ela Sua contesta, transformação ela questiona. conseguiu trazer novos olhares pra ela? Conseguiu. Eu queria muito um dia trazer minha mãe comigo em algum lugar pra falar, sabe? Porque minha mãe é um milagre, assim, da mesma forma que eu. E uma coisa que ficou marcada pra mim foi logo quando eu me assumi. Eu não gosto de falar quando eu me assumi, eu gosto de falar quando eu me aceitei. Boa. Quando eu me aceitei, enfim, a minha mãe falou coisas pesadíssimas, das quais ela se arrependia profundamente. E ela falou pro meu pai, eu te falei, eu nunca tive uma relação muito boa com meu pai. Ele entrava em casa, oi, tchau. Eu tinha um pouco de raiva dele. Pra além dessa relação, porque ele tava no mundo, era porque ele não era um bom marido. E você sabia? Ele era até um bom pai, mas ele não era um bom marido. E você sabia sabia? porque eu via. Entendi. E aí isso vai muito além de tudo que eu tô falando. Mas, curiosamente, aí eu já tava vivendo lá, já era adolescente quando eu me aceitei. Era 2016, talvez, isso faz 7 anos ali. 2016? Se foi 2016, faz uns 7 anos. Então, 7 anos. Nossa, faz pouco tempo. Se a gente considerar, né, o tamanho Eu sou uma recém-nascida, pra mim. Quantos anos você tava, então, 7 anos atrás? Agora você É tá isso que eu tô tentando fazer as contas. Tá Eu tô com 28, 21. 21, Então, com 20... eu acho que foi com 20 anos que eu Perfeito. que eu tive essa decisão. Olha isso. E aí você foi como... Meu primeiro beijo foi com 18. Aonde? Na casa da menina lá. Vem cá, você teve que fazer, assim, noite de revelação, chá de revelação do... Tipo, mãe, senta aqui, eu preciso te contar uma coisa. É que acontece, desde pequena, né? Minha mãe já meio que... Já tinha ali uma questão. Eu sempre soube. Hoje eu olho que eu sei que eu sempre soube. Eu sempre tive... Quando você vê suas fotos pequenas, assim, você... Também, mas hoje, inclusive, como eu não tenho mais problema com feminino e masculino, então hoje eu sou muito mais... Tenho muito mais problema com o feminino do que eu tinha antes. Então eu sou muito mais feminina hoje do que eu era. Aquela época eu entregava. Se for falar de estereótipo, né? Que é uma coisa também que é arcaica de falar. Sim. Mas já que tem, né? Estereótipo, então eu encaixava bem nesse estereótipo. Eu odiava usar vestido. Olha pra você ver como é construção social, né? Porque não tem nada a ver com nada. Mas naquela época isso era o que entregava, né? Claro. E infelizmente ainda é o que entrega as coisas, porque tá todo mundo nesse... Mas você vê como é um processo, você precisa se livrar disso pra entender que você pode sim usar fazer o o que vestido. eu quiser e não vai mudar em nada. Exatamente. Cara. Enfim, mas era o que me fazia sentir mais perto ali, né? E aí a mãe já sempre soube, sempre falou, ai meu Deus, essa menina dá trabalho quando ela crescer. E aí, só que eu sempre soube que era errado. Dentro daquela minha vivência. E aí, o que eu fazia? Quando eu era criança, assim, com uns 10 anos, uns 10 anos, 12 anos, o que eu consegui fazer para poder viver essas minhas fantasias era eu criei fake no Orkut, né? Na época o Orkut era muito um rolê
que acontecia muito. Só que era fake, tipo assim, todo mundo sabia que você era fake. Você usava foto de artista, assim, entendeu? Avril Lavigne tava lá. Só que eu usava foto da Dulce Maria nessa época. Então foi, sei lá, eu não sei quantos anos eu tinha. Da Dulce De Avril Maria. Lavigne pra Sim, Dulce Maria foi sim. muito bom. E aí, Mas e aí? a gravatinha saindo. Tudo Você usava pra, tipo, aí eu fazia esse bate-papo fake. da UOL, assim? Só que eu tinha 12 anos, né? Só que isso não se faz, mas eu tinha 12 anos, aí eu já sabia, né, que eu queria, né, beijar mulheres, que eu sentia essa vontade. E aí eu criei esse da Dulce, só que aí eu criei um outro onde eu era o Poncho, o Alfonso Herrera. Eu coloquei aquela fotinha do Alfonso Herrera, porque eu falei assim, o único jeito de eu conseguir mulheres é se eu for um homem. Porque é o jeito certo. E aí, olha isso. Que é o jeito da mulher olhar pra mim, né? Tipo, É o jeito que me ensinaram, então, né? É assim que tem que ser. Então, eu me passava pra poder namorar menininhas no fake. Tipo assim, eu não fazia nada físico. Perfeito, porque eu não tinha um coragem. encontro. Não tinha coragem. Eu era muito nova também. Você tava se descobrindo ali. Eu era muito nova também. Que bom que isso não aconteceu. Mas assim, eu não fiz Sim, verdade. nada físico. Era tudo muito na minha cabeça, porque eu já sabia o que eu gostava. Só que pra mim o jeito certo era sendo homem. E tudo escondido do escondido. Isso ou seja, me colocou numa posição entrar no até no Orkut escondida. O teu perfil escondido. Você vivia tudo escondido, né? Mas aí, aí na igreja, né, Santa Imaculada ali. Só que aí eu sempre meio que me destaquei até na igreja por ser justamente eu sempre fui meio fora do padrão, né? Então, naquela época eu já raspei a cabeça. Hoje em dia, por exemplo, eu jamais faria isso de novo. É mesmo? Não, Olha. então, tipo, Olha. não. Dá trabalho, depois tem que crescer, né? Não, eu não acho Que igualar. bonito, não. Mas pra mim, façam à vontade. Eu acho bonito, sim. Acho legal. E aí, enfim, era meio que esse universo paralelo que eu criei pra poder viver essa minha... Essa que eu queria viver de Já fato. era um pouco rebelde dentro da própria igreja, assim, né? Porque eu me vestia diferente. Enquanto as mulheres se vestiam de uma forma X, eu era Mais pouco diferente. Né? Eu já andava de coturno, de chapéu, comecei a fazer tatuagem. Não tinha tanta tatuagem assim na época, eu tinha bem menos. Mas você era do rock. Eu cresci ouvindo tudo misturado. Tipo, o rock chegou pra mim bem pop, né? Então, já com tipo uma Avril Lavigne, Paramore. Exato. Né? Então, e aí foi tudo que me... Então, Disney. Aí só que Disney também tocava rock, só que era rock da Disney. Sim, verdade. Então tudo isso foi coisas que me ajudaram a construir uma identidade sonora. Só que até isso, por exemplo, Paramore era uma banda que eu não podia... Eu tinha que fazer jejum, tinha época. Jejum de música do mundo. Porque eu era... eu tenho que falar mesmo. É um detox, né? Se as pessoas verem Não, você precisa parar de ouvir muito. Não, porque as pessoas tá precisam muito? entender, porque eu sinto que até pessoas da própria comunidade que não viveram que não tiveram esse passado religioso, até a galera da comunidade não entende o quão violento foi, porque a gente às vezes tem tantas questões com tantas coisas, porque é muito violento psicologicamente, assim. É uma coisa que parece ser muito bonito, mas é violento. É uma violência no caso, você psicológica. diz não poder ouvir uma música, tipo, ter que fazer um detox a sua vida vira as regras que aí já ultrapassa até a Bíblia ali, sabe? Já tem coisa que é a própria denominação que tá impondo. Por exemplo, essa questão... A administração do momento, Até assim. onde eu sei, por exemplo, não se fala de masturbação na Bíblia. Perfeito. Mas Mas isso é vetado dentro de dentro de algumas masturbação, igrejas. Meu amor. Não, esquece, né? Esquece, não, né? reprimida nisso. Eu não sabia o que era isso. Uhum. Até eu ter 25 anos. 24. Eu sabia, mas assim, pra mim, até eu entender que eu não tava sendo a pessoa mais suja do mundo. Uhum. Não, e a gente recebeu aqui outro dia uma sexóloga, que se a gente traz ela aqui, ela agora vai começar a falar sobre necessidades fisiológicas, desenvolvimento de corpo, desenvolvimento do próprio prazer, conhecimento, autoconhecimento. E você é privado porque dizem que isso aí tava lá e que isso aí não pode. Sendo que é algo natural, Não, assim, o meu entendeu? corpo, cara. Isso, exatamente. É o meu corpo, sabe? Você sente Quando que mais eu falo isso, mais eu fico chocada com o vai que caindo a ficha, né? Vai caindo a ficha. De como Então, uma coisa eu tava... impuseram como você ia desenvolver seu corpo. Então, assim,
muita repressão nesse sentido. Então, até o fato de eu achar que eu precisava ser homem para poder... me fez criar uma relação X com homens. Total, porque se você estivesse frequentando um outro ambiente, de uma outra maneira, talvez você não teria esse fake no Orkut, você teria entrado como uma mulher procurando uma mulher. Exato. Exato. Ponto. Né? Não. Exatamente. Tudo Então certo. a gente vê como o ambiente, né? E quando a gente é menor ainda, quando a gente é mais jovem, como ele pode mexer com a gente, assim, né? Nossa, eu sonhava com as minhas amiguinhas, eu lembro. Nossa. Triste, velho. Então, assim, esse mundo foi sempre muito distante pra mim. Eu não podia, e eu ficava assim, olhando pela janela. Sabe quando uma visão, assim, de Sim. alguém? E aí, igual assim, essa você cria- galera, esse filme que você falou. A Vila. Vila, isso, exatamente. Então eu ficava meio que olhando pela janela, mas será que existe outra possibilidade? Ai, não, é mas se eu possível. for... Ai, Mas se será eu que for, existe, eu vou mas pro eu não inferno. posso ir, é. E se eu for, eu vou perder a vida eterna. Eu vou perder quando eu morrer, eu vou pro inferno. Aí, tipo assim, aí então eu vou ficar aqui, moscando. Moscando. Né? Não Porque posso eu tenho que cantar viver nenhuma eu tenho que Avril viver numa Lavigne. caverna. Não podia. Não podia cantar, então Eu conto essa músicas não história em podia nem- todos os lugares. Eu já tava mais velha. Então, música do mundo não podia, especialmente se eu era uma líder de louvor, né? Aí eu não posso ouvir música do Claro, mundo. você tem uma hierarquia. Então, ali. tinha umas bandas que eu escutava escondido, assim. Aí eu tava sempre procurando bandas cristãs parecido com o rockzinho. ritmo, porque eu queria. Então, aí eu comecei a descobrir, sei lá, Under Oath. Eu descobri as Aleidine, inclusive, enfim. Aí, Korn, enfim. Korn? Korn, na real, o Korn não. Korn, o vocalista do Korn tinha convertido. Ah, é? O Olha, Brian Headwelch. olha. E aí ele fez, enfim. Uma coisa mais paradas- roqueira, assim. Tipo o Rodolfo do Raimundos. assim. Exato. Aham. Exato. Né? E quando E ele foi aí- pra igreja, ele fez um rockzinho ali e tal. Então eu tentava procurar coisas do tipo. Paramore eu ainda sentia um pouco mais de liberdade, porque a Hailey também cresceu na igreja, assim. Ela é Olha. cristã, então só que ela tem o viés mais, pensamento mais parecido com o meu, né, aqui agora. E aí teve uma época que eu postei, eu conto isso em todo lugar. E a Hailey era uma gata, né? Ainda é, inclusive, Ainda é, né? amor. Nossa, hein? Hailey. É meu tipinho. Não, mas a galera pirava muito na Avril Lavigne, eu lembro, e eu achava a A Hailey, Lavigne eu tenho meu, como achava mãe. a Hailey A Lavigne é tipo Entendi. mãe. Ela é uma Ela religião. é mãe, Minha mamãe. Santa ali. A Hailey eu fico dividida. Entendi. A Hailey eu fico dividida. Entre o carnal e o... né? Exato. Mas então foi sempre tudo muito, muito assim. Aí teve uma vez que eu postei no Facebook na época, né? A gente usava Facebook nessa época, em 2002. Às vezes foi um pouco depois, foi em 2000, sei lá. Eu já era adolescente, uns 16 anos. E aí eu postei: seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me... Olha essa letra. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Eu achei essa letra linda. Eu falei, nossa, que letra linda, né? Vou falar aqui pra Jesus. Aham. E postei no meu Facebook. Aham. Até coloquei seus maiúsculo, meu clarão. Boa, teve Miguel, esse cuidado ainda. Teve o cuidado do todo, ele. menino. Eu fiz tudo certinho. E? E eu genuinamente, naquele momento, tava falando pra Deus. Tá, Eu escrevi com essa motivação. perfeito. Pois meu pastor não me liga 5 minutos depois da minha postagem e fala: você é exemplo, você tem que ser exemplo. E ele achou Você que era não pra pode- quem? Ele falou que era do Tribalistas e que é uma banda do mundo. E tá, mas essa letra é bonita, mas eles têm aquela. Eu sei namorar, já sei beijar de língua agora. Então, não sei o quê. Não, é uns absurdos. Sabe? Uns Sim. absurdos. Não, você não tem pra onde ir, né? E eu fico assim, beleza, então aqui eu vou moldar o meu gosto musical. Então aqui com... O que você quer que eu escute, amor? Isso, Fala pra mim. Fala. O que você quer que eu faça? Minha vida é sua, meu corpo é seu, tá ligado? Do meu desenvolvimento artístico também, Tudo, tipo, tudo. né? Então, E como às vezes só essa frase dele pode ter, tanto que estamos em 2023 e você tá falando sobre ela, às vezes, ela bate de um jeito bate, eu que fico- a pessoa por isso que não me tem a dá, menor por isso ideia, que não tem como entendeu? as pessoas não entenderem pra mim. Não tem como eu não ter raiva. E não usar essa raiva. Porque se eu pudesse usar essa raiva e deixar ela me dominar de uma forma realmente física, eu ia lá botar fogo no bagulho. Sim, mas você tá canalizando ela pro artístico, Pro artístico, né? pra Aham. minha arte. Então, por Sim. isso que você vai Mas ver ela o é clipe combustível pra você. É o meu combustível e Sim. é meu ganha-pão acima de tudo. Então, Perfeito. né? A gente tem que pagar É nossas melhor a gente contas. compor tendo vivido e tendo tido uma vivência que às vezes pode ter sido até dolorosa pra gente, mas às vezes a gente acaba nesse processo entendendo que essas coisas foram uma construção. Exato. Exato. E é muito louco, assim, quantas pessoas tiveram vivências parecidas ou, às vezes,
quase idênticas. Quando você começa a dividir, Quando né? eu começo a dividir. Começa a chegar pra você, E tipo, pessoas que eu não também. tiveram ficam assim, meu Deus. Você tá abrindo... Meu Deus, que meu choque. Deus, você passou por Meu isso, Deus, que caralho. absurdo. Então, eu nem preciso citar o nome, né? Tá rolando uma história agora de uma pessoa, né? Que se reconheceu como uma mulher trans e agora fez é verdade. Sim, tem razão. Agora se considera uma ex-mulher trans e tá compartilhando testemunho na internet falando que agora é uma ex-mulher trans. Se converteu, mas foi a conversão que fez ela... Só que aí você vê o vídeo e tem um determinado momento que fala assim... eu não sei nem como eu me refiro, né? Ele, né? Que agora tá falando ele. Total. Então, é isso. Que ele fala... O que me fez... Exatamente essa frase. O que me fez desistir de mim mesmo foi meu encontro com Jesus Cristo. E aí eu tava vendo os comentários das pessoas e o choque das pessoas. Eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso? Como assim? O que me fez desistir de mim foi Jesus? Né? Verdade, what the fuck? É. Só que pra mim, eu escutei isso tanto que eu tinha que desistir de mim. Tipo assim... E se entregar e por isso que eu para falo que vai além da sexualidade. Muito além. É tipo assim, desistir dos meus sonhos. Pra você ter uma noção, eu quase não aceitei o The Voice, porque eu não me inscrevi. Porque era muito mundano pro... Porque eu falei, eu não posso fazer sucesso. Tem que cantar aqui pra Deus, pra Jesus Cristo. Seria muito egoísta na Seria visão. muito egoísta. É querer a glória pra mim. E não pra toda a honra e toda a Era glória. isso que me vinha na cabeça. Olha que loucura. Então, assim... E foi alguém que te inscreveu no até hoje The não Voice? sei. Não sabe. O que aconteceu. Mas por você por você, então essa chance não teria acontecido. Não teria acontecido. Você teria sido apagada dessa chance. Sim, mas graças a Deus eu tive pessoas que me falaram. Minha mãe é uma delas. Falou assim, você tá doida? Você vai Você sim. vai, legal. Então eu fui. Eu queria muito ir. Só que eu tava me sentindo... Eu queria muito. Queria muito. Falei, mas eu quero muito isso. Eu quero muito aparecer na TV. Eu quero fazer sucesso. Claro, lógico. Foi difícil pra eu assumir que eu queria fazer sucesso. Até pouco tempo atrás. É foda isso, né? E que eu descobri que na terapia que eu mesmo travo o meu sucesso às vezes por causa disso. Lógico. Até hoje, porque é uma coisa que tá ali lá no fundinho. Você não percebe, mas tá sempre se boicotando. Eu sempre ouvi isso. Que né, os planos de Deus são maiores, então aí eu fico em dúvida, né? Será que sou eu? Meu plano é o plano de Deus. Eu lembro que eu falava assim, não, acho que não é o propósito de Deus pra minha vida, eu ir. E quando você foi? Eu fui até a final. Mas você foi... Como foi seu sentimento no dia a dia ali? Você tava ali, você tava entregue e leve? Eu me entreguei, mas leve eu não tava. Tá. Porque para além disso, eu tinha toda a insegurança, né? Se a gente for entrar aqui, você vê aqui que quando eu entrei, que eu já falei de um monte de coisa. De que eu sou insegura e tal. Então, naquela época, era pior. Imagina, que agora a gata faz terapia. Imagina nessa época que... Mas você tem segurança na voz também? Hoje eu tenho uma... Então, naquela época eu tinha 0. Porque eu nunca tinha tido experiência para além da igreja. Então, ali, do nada, eu tava cantando no púlpito da igreja e no outro dia tava na Globo. Então, na frente da turma lá. Só que aí Brown, nesse processo, né, eu tava cantando na igreja, mas antes de cantar na Globo, eu comecei a fazer cover na internet. O seu canal de YouTube. Que foi aí que eu comecei a descobrir o mundo. Só que tudo virtual. Então a internet pra mim foi uma ferramenta muito... Foi uma porta de... Pra eu entender que existia uma outra possibilidade. Tava pegando um hack ali. Perfeito. Começando a criar uma comunidade também, pessoas que curtiam. E aí, quando eu comecei a fazer meus covers, eu comecei a fazer no Twitter. E aí eu descobri o Twitter e eu descobri que lá tinham pessoas gays, lésbicas, bissexuais que falavam isso abertamente, com naturalidade. E eu falei, gente... Olha... Ué? Gente, meu pastor, acho que... Tem gente que vive assim, de boa? Eu preciso contar pro pessoal da igreja, gente, que eles falam... Tem gente que vive assim de boa. Peraí, vocês não viveu... Vocês não acham pecado? Tá doida? Não, tipo assim... Aí eu ficava assim, gente... Existem outras vivências. Então, peraí, eu achei uma brecha. Então, eu comecei a postar esses vídeos, comecei a achar... Aí, inclusive, quando eu comecei a postar, eu ainda falava, não, eu sou... Não gosto de mulher, não, que isso, tá doida? Você ainda... Ainda falava, só que aí demorou um tempinho até eu falar... Até eu me sentir confortável, porque aí era tão, tipo... Caralho, as pessoas falam com tanta naturalidade disso aqui, que aí eu falava, mano, aqui não vai ter problema se eu... Aqui não tem problema eu me expor. Aqui não tem problema. O expor, ou seja, ainda não tava totalmente livre, né? Aqui, porque não vai se expor. ali naquele lugar eu podia. E se aí abrir, né? Aí logo... Esses covers começaram a dar certo, assim.
E aí logo eu recebi esse convite pro The Voice e fui pro The Voice. Só que eu já tava, tipo, vivendo... já tava namorando com a mulher quando eu fui pro The Voice. Pra você ter uma noção, minha chamada do The Voice já foi assim, ela beija mulheres. Então, assim, um ano depois TV, que eu me assumi... né? Televisão, né, gente? Um ano depois que eu me assumi, mas eu achei tudo, porque eu falei assim, quero que você gostou? foda. Que bom. Mas aí... Mas você vê como eles usam essas coisas usa, também, né? Tem como... os personagens, essa é a sim, personagem total, e tal. E lá eu não era a única que beijava, mas a minha chamada foi. E tudo bem Mas também. então ali você já tava mais bem resolvida só que com tinha isso. um ano. Tinha um ano, porque eu já fui assim, eu não vou olhar pra trás e tal. Só que aí, conforme você vai vivendo, você vai percebendo. Muitas das coisas que eu tô falando pra você agora são coisas que eu percebi recentemente. Tipo, eu faço terapia... Desde que meu pai morreu que eu comecei a fazer terapia. Então, são coisas que eu tô, de fato, dando nome agora. E conseguindo entender agora. E ver o tanto que me atrapalhava no meu dia a dia, todas essas travas e repressões, assim. Total. Então, onde eu me travava na minha carreira, eu falei, mas por quê que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me sabotando aqui, nesse lugar? Quando eu tô quase chegando, eu quero dar 5 passos pra trás. Por que eu tenho medo disso? Uhum. E aí eu fui entender que era muito desse lugar. Aí, um dos motivos, eu falei assim, quer saber? Agora eu vou usar isso. Perfeito, eu sou isso. Eu sou isso, eu vou usar isso, é a minha história. Não Claro. tem como eu tirar isso de mim. Ótimo. Da Ilins, né? Não tem como eu tirar isso de mim. Eu sofria do meu pai e da minha mãe. Por isso você vai ver o santo e o profano. Então, eu uso uma coisa santa, transformo em coisa profana. Porque o que é o santo e o profano? Uhum. O que é o certo e o errado? Então, assim... Aí tem, né, esses símbolos aqui que eu criei e tenho imprimido baseado em algumas coisas. Então, aqui você vê a cruz que todo mundo considera satânica, com um coração. Uma dualidade aqui. Aqui a gente tem a cruz que todo mundo considera cristã, perfeito, né? com o tridente. O tridente, que todo mundo considera também algo, sei lá, demoníaco. Então, pra mim, é muito que equilibrar essas coisas. E pra mim é isso, eu sou isso. Eu não tenho como ser outra coisa. Tipo assim... E eu vou mais longe. Todo mundo tem isso. Só que o problema da religião é você tentar o tempo todo falar, eu tenho que viver sendo... Não, eu tenho que morrer tentando ser perfeita. Não é tipo assim, eu vou matar, eu vou desistir de mim, porque o único jeito de eu viver e conseguir essa perfeição, que eu nunca vou alcançar, realmente vai morrer tentando, nunca vai ser perfeito. É deixar de ser um ser humano. É deixar de fazer tudo que eu quero fazer. Ser um ser humano. É o único jeito. E aí você desiste de si mesmo, você desiste dos seus sonhos, você nega a si mesmo. Perfeito. Né? É tudo assim. Achando que você tá fazendo isso em nome e em alguns momentos, se você batesse um fio lá pro Todo-Poderoso lá, ele ia falar assim, mano, quer saber? Vai! Não se anula longe. não. O que te falaram não é por aí, pode ir. Eu ia adorar se você fosse. Essa questão, né? E aí é que eu não entendo o discurso, porque pra mim todo esse discurso mata Jesus. Eu falei, vocês estão falando que Jesus morreu na cruz, mas toda vez vocês estão matando ele, toda hora. Porque ele morreu na cruz, porque ele sabia que a gente não ia alcançar, a gente não consegue cumprir a lei. Né? A lei lá, aquelas leis. Não consegue ser perfeito. A gente não consegue atingir a perfeição. Porque a perfeição, no momento que teve o conhecimento do bem e do mal ali, acabou. A gente não consegue, porque agora tem culpa, agora a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, e não sei o que. Sabe, né? Isso você falou, né? Sabe, né? Porque ninguém sabe, e é o que você falou, esses dois sentimentos. Em Trancoso, lá, né, na Bahia, tem uma festa que são as procissões que eles fazem lá de São Brás e São Sebastião, que eles chegam na porta da igreja, a igreja tá fechada e tem um samba de corda, meio matrizes africanas, na frente de uma igreja católica. É o lugar onde tudo se mistura e onde você entende também que essa separação, na verdade, talvez, e na minha opinião, ela não exista. Tudo é uma coisa só. O bem pode ser mal em algum momento, o mal pode ser bem também em algum momento. O que faz mal pra mim pode não fazer mal pra você. Isso, e a gente tem dentro de nós os dois lados. Ninguém entendeu? Esses gurus aí que usa religião e tem guru de internet, de finanças, de não sei o quê. É de duro. Eu sinto muito por quem acredita, assim, sabe? Pra te ser bem sincero, assim. Sinto muito quem segue 100% alguma coisa ou alguém. Quem vive baseado em algo, né? Nas verdades de uma outra pessoa, entendeu? Exato. Então, tipo assim... Isso foi meio que o meu lifestyle por muito tempo. Essa sou eu, né? Essa sou eu. Então, é por isso que... Aí eu, fazendo terapia, eu fui dando nome pra tudo isso e entendi o que eu achava que estava resolvido. Eu fui vendo outras questões. Eu falei, cara, mas... Tô encontrando umas coisas em mim que, assim... Foi abrindo uma dificuldade tão besta de
de flertar. Numa paquera, assim? Às vezes, sim, eu ficava assim, não. Travava. Porque outra coisa que você aprende, que você escuta o tempo inteiro, que eu escutei, eu cresci, que a gente não merece, né? Que a gente não é digno do amor de Deus, que a gente não merece o amor de Deus. É que a gente, né, vive pela graça, então a gente não é merecedor. Esse discurso, gente, eu escutei 21 anos da minha vida. Você não merece, você não merece, você não merece. Então, pra eu achar que eu mereço alguma coisa... Entendi isso. Já te eu afastou mereço sucesso? Não mereço. Isso te afastou de alguém que você gostou, então, já? Já. Então, Tipo, eu não mereço essa pessoa. Eu não mereço. Então, você se coloca num lugar de se colocar menor e, de novo, você acaba virando um porre. Uhum. Então, como não ter raiva? Se um sistema te fez, sabe, agir de um certo jeito... E aí, anos depois, me criou, claro, que cada pessoa tem né, sua vivência. Pessoas que viveram num sistema diferente que o meu vão... Minha irmã, por exemplo, viveu no mesmo sistema, ela é completamente diferente de mim. Ela também não ela é cristã ainda, né? Só que ela estuda. Então, até falei disso hoje no meu Instagram. Alguém falou assim, você tem tantas críticas à igreja, como que sua irmã reage ela sendo tão cristã, né? Porque ela fala muito de Jesus e tal. Então, minha irmã, graças a Deus, não é uma pessoa bitolada, obcecada, que não questiona as coisas. Ela estuda muito. E respeita seu... Ela estuda muito e ela sabe que é sobre o amor e a graça. Aí ela foi e respondeu falando assim, eu amo a arte da Dai, amo a história, respeito a história dela. E realmente, então, tipo assim, agora ela tá estudando a Bíblia no idioma original. Ela já falou... Agora, que ela leu... Tipo, que é em hebraico? Ela tá estudando, estudando, ela tá fazendo um estudo... Né? Porque minha irmã, ela estuda muito, ela lê muito. Acho que minha irmã chega a ler 10 livros por mês, assim. Ela é quem eu queria ser até. Porque, ela é uma raridade. Você me resume tudo e passa pra mim. Porque eu não vou estar lendo... artificial. Eu não vou estar lendo 10 livros no mês. E ela lê, ela estuda e ela questiona as coisas, né? Ela aprendeu a questionar. Não era assim, tá? Quando eu me aceitei ali, foi bem problemático. Tiveram treta vocês? Tivemos problemas. Então, quando ela mudou de país, ela viu que onde a gente viveu... Que país ela foi? Ela foi para os Estados Unidos. Tá. E ela começou a frequentar as igrejas de lá. Já era completamente diferente das igrejas do Brasil. Sim. Aí ela ficou assim, Que a gente é mais católico e eles têm outros tipos só que de não, igreja. na igreja que eu ia, o católico mais é pecado. Eu não sei. Na igreja que eu ia, o católico é endemonizado. Qual que é? É evangélica. Você não fala. Eu não vou falar igreja, mas evangélica. Você é evangélico. Católico não pode, porque santo é pecado. Religião de matriz africana? Esquece pra essa galera. Eu cresci ouvindo tudo que tem de pior em relação a isso. Bom, teve um caso, isso aconteceu no... Um absurdo. Eu fico com tanta raiva disso. Eu tenho muita raiva. Porque aí você vai começar a ver que é um sistema embasado completamente no machismo, no capitalismo, no racismo. E as pessoas baseiam a vida delas nisso. Num sistema que foi... Sabe? Ai, me dá até aflição. Você falou sobre a sua irmã. Eu vivi assim dessa Você falou uma palavra tempo, importante aí no meio disso tudo, que você falou, ela respeita, o respeito ele tem que estar aí, entendeu? Porque ela não precisa concordar. Falou, ela ama minha religião. Arte. Não foi arte, você falou alguma outra palavra, ela ama o caminho que... Não, ela não precisa necessariamente amar a tua religião, mas respeitar. Entendeu? Respeitar e parar de colocar o que eu faço é certíssimo e o que você faz não é tão certo. E a gente conversa hoje, né? Então, tipo, a gente fala sobre. A gente discorda em algumas coisas, não em relação a isso, de muito religião, assim, porque o que ela sabe sobre Jesus é o que eu também acredito em relação a Jesus. E ela falou, a crítica da Dai não é em relação a Jesus Cristo, que é quem ela acredita, né? Minha crítica é em relação aos fariseus, ao sistema todo que foi criado em volta disso. Já que uma pessoa tá tão abertamente para falar, por exemplo, que Deus odeia o orgulho, minha crítica é contra uma pessoa como o André Valadão, que eu cresci ouvindo o André Valadão. E aí eu cresci ouvindo, inclusive, uma música que eu achava linda. Não somos dignos do seu amor, não merecemos tanto calor. Aí depois você vai... A tua graça me alcançou. Então, eu chorava com essa música. É realmente linda a música, são pessoas extremamente talentosas. E pra me vir, pegar o mês do orgulho, sabe? Pegar o mês do orgulho, o único mês que a gente tem. Pra poder bater no peito e falar e sentir, né? E vir me falar que Deus odeia o orgulho. Ele faz o mês inteiro na igreja dele, uma campanha contrária, em vez de estar preocupado em falar que Deus é amor, Deus é graça, ele fez uma agenda contra... Como? Por que ele escolheu o público LGBTQIAP+,
pra ser inimigo dele, me pergunta. A psicanálise vai estar explicando, sabe? Porque, sabe? E aí eu até fiz um vídeo falando, eu era essa pessoa, eu não era diferente dele. Então eu falo da minha experiência. Então a minha experiência, o que eu sabia era tudo que eu queria ser. Ali, ó. Tô com raiva por quê? Porque eles vivem livremente e não acreditam que vão queimar no inferno. Eu não, eu tenho que acreditar que eu vou queimar no inferno. Como que eu vou permitir que essas pessoas vivem livremente, sabendo que vão pro inferno, sendo que eu vou pro inferno? Fazendo isso? Querendo isso? Por que eu tenho que me negar todos os dias e desistir de mim? Todos os dias. Não, eu fico pensando, eu não conheço ele pessoalmente. Eu estou agora presumindo coisas, eu não posso falar por ele. Boa. Mas era o que passava na minha cabeça quando eu tava fazendo discursos como o dele. Perfeito. Não, e você depois desmembrou a música, passou a olhar, que nem quando a gente para ter essas músicas de criança, né, que a gente hoje faz. Você fala, meu, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma história de terror, né? E é isso, aí você começa a ver as palavras que usavam nas músicas e fala, nossa, olha como a mensagem vai chegando e às vezes a gente não percebe, tá cantando, tá tudo bonito, mas são mensagens Exato. que, né? E eu percebi que eu tava tão... Eu também, na minha adolescência, eu sabia, né, de que eu gostava de mulheres. Então, eu era muito incisiva em falar também que era pecado. Eu era muito incisiva. Perfeito. Eu era pessoa... Eu era real, uma evangélica de fato. Era missionária, plantava igrejas, parava as pessoas na rua para evangelizar. Você era do mesmo? Eu era mesmo. Praticante. Eu era praticante domingo a domingo. Então eu sei o que é viver isso religiosamente. Mas vem cá, vem comigo, ó. O que você tá falando aqui é o seguinte, ó. Eu sabia o que eu era, que tipo assim, eu sabia que eu gostava de mulher. E eu pregava, ou seja, eu gritava na hipocrisia. Eu gritava na hipocrisia. Como a gente sabe que é o grande problema de muitas dessas coisas. Mas por que é a hipocrisia? Teu microfone abriu ou não? Não? Tá bom. Porque a hipocrisia tá aí, porque a gente tem que desistir da gente. Lá. A gente tem que desistir, porque é o único jeito. A gente tem que viver essa vida perfeita. Só que o que eu não entendo, era o que eu ia falar, o que eu não entendo é porque Jesus morreu pra gente, pra que a graça nos alcançasse, o véu se rasgou, então agora todo mundo pode se achegar até Deus. E justamente ele morreu numa cruz pra cumprir a lei. Porque nenhuma outra pessoa poderia cumprir a lei, senão ser perfeito como ele. Jesus já fez isso. Pra resolver o problema. Isso. Pra resolver o problema pros imperfeitos. Aí eu tô viverem. aqui, vou ficar aqui vivendo minha vida tentando ser perfeita? Sendo que já teve alguém que morreu numa cruz, né? Não é esse discurso? Sim. Aí você fez o cara passar por tudo isso pra botar ele de novo na cruz. E vai botar de novo na cruz. Então eu fico pensando, eu fico imaginando, quem sou eu, né? Assim, porque o André Valadão fala que ele tem pra ele que esse é o mês que Deus mais repugna. Por que será que esse é o mês que Deus mais repugna? Por que você acha que Deus é o mês que Deus mais repugna? Porque é o mês que você repugna. Sim. Que Deus são esses? O Deus André Valadão? E aí você foi na parada? Você foi nessa parada? Foi tudo. Fui lá de Você cima do cantou trio. lá? Não, eu fiz a transmissão oficial, porque eu tenho a minha skin Que da hora. apresentadora, né? E vem cá, e como foi? Não, então, eu me senti Que pertencente. você viu lá? Eu me senti... A Urias, maravilhosa. Ai. Não, mas eu me senti pertencente, assim, de um lugar, sabe? Eu sempre cantei muito sobre não pertencer, né? Sobre nunca achar onde eu pertenço. Se encaixava. E que talvez o meu lugar é ficar do lado de fora mesmo, porque eu não... porque até, o que eu tô falando, eu sempre fui, tipo, pra igreja eu sempre fui de ruim, mas também pro mundo também não sou mundano o suficiente, pro rock eu não sou rock o suficiente, pro pop eu não sou pop o suficiente. Então, eu sempre Às vezes te dá esse sentimento de... Eu sempre tive isso, então eu falo, gente, não tem como, eu não sou uma coisa só. Lógico. Eu sou plural. E é necessário o entendimento disso pra conseguir você estar bem com E eu nem descobri isso, ainda assim. tudo que eu sou, tudo que eu quero ser. Ainda tô começando, toda vez eu vou descobrindo uma coisa nova. E eu vou falar assim, nossa, aquilo que eu descobri, acho que não era bem aquilo. Total. E aí logo volta, então... E o ambiente da parada, as pessoas, esse movimento em 2023, que você saiu de lá sentindo o quê? Que eu pertenço. Falei, cara, é com essas pessoas que eu tenho que estar. É tipo assim, como é bom poder ser eu sem filtro, sabe? Eu sempre tive esse ímpeto de ser, tipo, respondona, de ter a minha própria opinião. Eu questionava, eu já levantava no dedo a mão. aqui Eu levantava a mão, falava assim, não concordo, pastor. Perfeito. Porque eu também li a Bíblia. Veja E bem, blá, pastor, blá, blá, blá. eu andei pensando, e o pastor já E eu freia as não 4 concordo, rodas já. Falar, ai meu Deus. Exato.
E aí, enfim, mas agora podendo, né? Então agora talvez venha um momento do tipo, né? Porque você falou, pô, sempre cantei sobre não pertencer. E aí talvez, né? Talvez Quem agora sabe você mais comece a pra frente, explorar exato. um lugar que é o lugar do pertencer, assim. Que Exato. pode trazer viagens que você nunca imaginou Exato, que eu vou possa anotar, chegar, porque né? pode ser o próximo. Porque agora eu tô muito nesse, nesse rolê de debruçar todo esse sentimento da raiva, da falta, sei lá, isso tudo Uma que certa amargura, né? uma Assim, certa no amargura, peito, assim, né? Vontade e ao de gritar. mesmo tempo uma vontade de gritar e falar, porque é assim que eu, nos termos que eles usariam, é assim que eu acho que eu vou expulsar os meus demônios. Que no caso eu considero a igreja, nesse tá caso. usando os termos que no deles. caso eu considero o meu demônio. Você está a usando o igreja. que foi dito contra. É meio que isso. Então, assim, se for ter que me passar. Mas isso é uma das maneiras de subverter sistemas, né? Você usar o que falaram, assim, e ó, É tipo aqui, assim, ó, o que você tava falando. Olha como funciona pra você também, né? Eu não sou ruim, eu não sou o pecado encarnado. Isso, então deixa eu não comigo. sou caótica, eu não sou problemática. E é uma coisa de um lugar assim, eu também... de um lugar que eu assim, eu realmente sou essas coisas, tipo assim, meu Deus, eu sou muito caótica, meu Deus, eu sou muito... E aí eu ficar com raiva de ser isso, mas ao mesmo tempo assim, não tem como. O que eu posso fazer, claro, melhorar, vou melhorar, o que eu puder melhorar. Claro, porque tem lugares que são ruins de verdade. Exato. Mas tem lugares que dizem pra gente que são ruins e que não são, meu. Exato, Entendeu? exato. Essa é a vida. E rock and roll, então. A gente tá falando de muita coisa que tem no mundo, mas a gente precisa falar de uma coisa que não tem tanto no mundo. Hoje em dia, né? Que é o rock and roll. Assim, queria entender tua construção como roqueira, assim, tipo, primeiro, se você chegou a pegar um tempo de MTV, assim, e curtiu uma MTV, porque, né, eu trampei lá e, assim, você seria muito pertencente à MTV da nossa época, né? Assim, porque era tudo que a gente... E muito se procurava também, mas ali a gente viu a Pitty chegando e a gente viu, pô, muitas outras hoje mulheres a TV roqueiras ali. tá seguindo o trend, não criando o trend. Então isso me emputece horrores, porque... Mas você é resistência hoje em dia nesse Exato, lugar. E exato. aí, como que é? Você é uma roqueira de verdade. Eu gosto de falar, eu gosto de pensar que eu sou rockstar. Quando eu era pequenininha, eu queria ser rockstar. Lógico. Não, e meu, por que as pessoas não querem mais ser rockstar, cara? É tão legal. É muito mais legal. As pessoas querem ser influencer. Entendeu? Que legal também. Também, mas roqueira é mais seja legal. um influencer rockstar. Isso, exatamente. E pra mim, assim, confesso que o ser rockstar vai até além, né, do rock and roll enquanto música, enquanto gênero musical. É atitude, Mas né? é a tal da atitude mesmo. Então, pra mim, a Lady Gaga, uma Madonna, é extremamente rock and roll. Perfeito. No sentido de, tipo, romper com o sistema, né? Falar Rita Lee é óbvio, mas... Boa. óbvio, falar Rita Lee, mas ela é realmente do rock. Mas, assim, uma Madonna pra mim que é bem extremamente... pop, né? Também é roqueira, exatamente. Nesse claro. sentido de romper com o sistema e tudo mais. E pra mim, eu cresci, como eu falei, né, ouvindo a Avril Lavigne, então esse foi o primeiro contato com rock que eu tive e falei, quero ser que nem ela. Pra mim, ela era rockstar, ela era exemplo de rockstar. E aí, a partir dela, eu fui descobrindo, ela gostava muito de Green Day, ela cantava Green Day, eu descobri Green Day. Aí eu fui descobrindo outras bandinhas, assim, e aí a Avril Lavigne eu consumia muito, eu baixava, né, as coisas na internet, internet de escada ainda, né, eu tinha um computador Bay. sei lá. Pirate Bay, Né? meu Deus do céu. LimeWire. Pode falar isso ou eles vão derrubar meu vídeo? Não. Ai, não, sim. Enfim, eu usava super tudo isso. Lembro que minha irmã, inclusive, me ajudava a baixar as coisas, porque eu, né, sou mais nova que ela. E aí, Pitty também, aqui no Brasil. Amava Pitty, ainda amo, meu Deus. Inclusive, meu sonho é fazer uma música com ela. Boa, vai ia rolar, ser da hora, vai rolar em nome de muito Jesus legal. Cristo. Vocês duas juntas, muito legal. E aí, assim, então, aí depois chegou o Paramore, já eu tava foi em 2007, né? A Avril Lavigne foi em 2002. Aí, até 2007, assim, aí teve RBD, né? Você eu teve boas... TV, não, eu assisti TV, né? Assisti a TV o dia inteiro. Só que, assim, era uma culpa. Eu lembro que eu não pude ir no show da RBD porque tinha célula no dia. Célula da igreja, reunião da igreja. Ia ter show da RBD, eu não podia ir no show da RBD, obviamente, mas não, eu até queria porque eles muito chamam rebeldes, Exato. Você não poderia? A própria encarnação não de pode, Lúcifer, não pode. Não pode. Já, isso que é isso. E aí... Esse episódio. 5 horas de episódio. Nossa, não, e assim, olha... Quantos milhões de cortes dá pra fazer aqui? Pensando. Quantos conteúdos? 5 meses de conteúdo da Dai. Não, a gente se protege, depois eu vou ver. Fazendo milhares de cortes.
Ixi, Não, até- tá, aí- Rebeldes, show do Rebeldes. então. E aí, mas assim, aí o rock foi meio que isso. Eu sempre gostei muito aí da Pitty, né? Da Avril e tal. E sempre foi muito pop, assim, o que chegou pra mim, né? Uhum, sim. Aí eu comecei a ver, eu vi a MTV gringa, foi inclusive a MTV gringa que eu não tinha TV, fiquei muito tempo sem TV a cabo. Então, assim, Você via UHF, via sei lá, parabólica. onde eu A MTV sempre foi muito forte porque ela tava na parabólica, então. isso aqui é em 2009. Foi em 2009 que eu finalmente fui ter TV a cabo, alguma coisa assim. E aí eu tinha a MTV gringa que tinha o TRL, do Ryan Seacrest lá. Aham, sim. Que era o programa das 6 da tarde, assim, tipo o Disque MTV deles. Exato, eu assistia Animal. muito Que esse. era o estúdio de vidro. Eu assistia muito esse, então eu tinha muita banda internacional, sempre tive muita banda internacional de ref. E aí aí tinha outros amigos, aí ele me mostrou Under Oath, que é, né, eu nem sei, é uma banda de new metal, não sei bem explicar. As I Lay Dying, Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon, eu escutava com uma culpa terrível. Inclusive, Oliver Sykes me seguiu, meu Deus. Oh, que da hora! É legal, Oliver né? Sykes me seguiu. Agora, tipo, hoje em dia, assim. Ele me seguiu agora. E eu acho tão doido isso, porque hoje cara, ele é ref, né? E eu lembro que eu amava muito a estética dele, tudo dele, só que eu tinha um pouco de medo. E minha mãe não gostava que eu ouvia, né? Porque... E na época ele era muito mais pesado do que hoje, né? Hoje ele tá um pouco mais... Smooth pop, assim, entre aspas, né? Mas eu achava que ele era o anticristo. Junto com a Lady Gaga, ia pegar a mão e ia todo mundo... E o emo no meio disso tudo aí? As bandas emo ser Fall Out Boy... Fall Out Boy, Panic! At the Disco... Panic! At the Disco, tá tentando lembrar. Sum 41... Eu gostava muito de My Chemical Romance. My Chemical Romance. Aquele disco deles, Black Parade. Eu não conseguia tanto ouvir por causa da igreja. Então eu selecionava muito a dedo, assim, porque eu escutava muito Hillsong. Eu escutava Diante do Trono. Eu escutava... Então eu tava ouvindo Paramore, mas tava ouvindo Fernandinho. Perfeito, né? claro. Todas as Mas coisas... eles traziam um pouco referência desse pop do momento, não traziam? Eles Não não tanto. vão assumir nunca. Porque senão eles vão assumir que estão ouvindo música do mundo. Ah, vocês assumem pra mim que estão ouvindo música do mundo? Assume. Muito bem observado essa, né? Se Não, alguém- deve vir, não sei de onde vem. Deve ser os anjos que descem e tocam lá. Se alguém na igreja fez axé, tem alguém ouvindo axé aqui. Não, axé não pode de jeito nenhum, né? Porque axé... Então. Que a galera ali é racista, aquela É coisa uma toda. visão muito... Claro, até porque o axé vem de assé, né? Tô falando dentro de um conhecimento Exato, limitado sim. meu. Mas é o assé e tal, que é, né, totalmente linkado com a Sim, religião exato. Africana. Exato, com exato. Hoje candomblé. eu tenho... meu empresário do candomblé. Não, e tem toda a gente uma... troca muita vivência. Inclusive, quando a gente troca a ideia, e eu conto porque... para as pessoas trabalharem comigo, assim, inclusive no processo da minha criação, eu meio que faço uma reunião. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês de onde tá vindo isso. Isso é por causa disso, porque eu senti isso. E falo. E aí, ele fica chocado. Ele fica, cara, eu não sei o que é ter alguém impondo algo pra você dessa forma. Eu não sei. Não faz parte Não faz parte do nosso rolê, assim. É zero a ver, assim. Não, e é tão cheio de... Eu adoro simbolismo religioso. Também, eu uso... Você Sabe? vê que eu uso bastante. As imagens são lindas de Lindo. todas as religiões. Tem coisa linda. Lindo. Os vitrais das igrejas, Perfeito, sim. os personagens... Porque pra não, mim, os- porque é os- arte, né? É arte. É a arte pura. Ai, meu Deus. Na religião do candomblé, os orixás. Os orixás. Obrigado, Leozito. Exato. Os orixás. Quando eu ia muito no Carnaval de Salvador, né? Eu lembro de uma vez acompanhar o trio do Carlinhos Brown. E o Carlinhos Brown maravilhoso. fazer vestido de orixá no chão. E não em cima do trio, e sim no chão. Com as pessoas. Maravilhoso, coisa linda. É assim, uma sabe? coisa que Então, aproxima das pessoas. Não é uma coisa que te afasta, não é uma coisa que te coloca numa Numa bolha. uma bolha que te torna melhor que os E outros. te ajuda a entender mais do seu país, do país, da natureza, do mundo que Deus criou, por exemplo, da exato. natureza. Da África. Sabe? Religião é conhecimento. O budismo você vai ter vai se conectar com outro tipo de lugar Sim. e tal, né? E vai ter Exatamente. gente boa e ruim dentro de tudo, das coisas mundanas ou não mundanas, mas o nosso resumo aqui é que não tem coisa mundana e não mundana. Eu tô Tudo no é mundo. mundano. Vou a fazer o gente quê? tá no Vou me mundo. matar? É, exatamente. Não vou, que era o que me passava pela cabeça. Então, mas eu não posso ficar no mundo. Eu tô no mundo. Vou fazer o quê? Eu vou morrer pra ir logo pro céu. Pra morrer logo santa? Sem fazer nada aqui? E vou logo pro céu. Então, às vezes, toda Isso essa privação... acontece. Lógico, às vezes a privação de tanta coisa te leva pra isso.
Entendeu? E aí você acaba cometendo uma coisa dessa em nome de algo, que é pior e suicídio ainda. ainda é pecado Entendeu? também, tá? Se você se matar, você vai direto pro inferno. É o que falam lá. Olha, é umas coisas, tipo assim, é um absurdo. Tipo, não existe depressão, então? Tipo, Não, né? depressão também é Satanás pra Então, eles. sabe? Você tá com um demônio no corpo, se você tiver em depressão. Tem discussões que, não dá pra gente... A gente precisa ter algumas discussões. Infelizmente. Bom, deixa eu falar de Blue 3 Investimentos aqui, a nossa parceria no programa. A gente sempre fala um pouco de investimentos, de também parte financeira. E a gente fala... Outro dia a gente recebeu aqui a banda Otelo também, né? Falando um pouquinho sobre a visão do músico e as maneiras que o músico tem de investir na sua carreira, assim. Onde hoje em dia são fontes de renda para um músico, Dai? Onde você enxerga e onde você entende que são caminhos... Exato. Tipo, a gente sabe como ou a venda de disco já quase nem tem. O aí, stream né, paga mal. Isso, aí vem um Spotify que nem sempre... Né, eu não vou falar o nome, mas vem um streaming que nem sempre te dá um retorno e tal. Aí você tem outras ferramentas, às vezes o clipe bombar numa rede, ou show, ou a música ir bem num TikTok da vida. Como você enxerga tudo isso? Assim, isso é um sofrimento pra você hoje ou você consegue lidar de maneira... Eu já sofri muito, mas hoje eu não sofro. Hoje eu entendo, eu vejo um lugar e falo assim, cara, o sistema é esse. É assim que funciona. Não que eu vou ficar paradinho aqui sem fazer nada. Jogarás com o sistema exato, de uma certa maneira. De uma certa maneira, sem perder ali meu fio da minha meada. Exato. Mas é tudo muito caro, né? É tudo muito caro. Fazer clipe é muito caro porque as pessoas precisam receber, porque todo mundo precisa pagar suas contas. Total, e precisa ser bonito. Fica caro. Só que aí fazer o clipe, se você gasta R$10 pra fazer o disco, o disco não, se você clipe. gasta R$10 pra fazer o clipe, se você não coloca de R$10 ou R$20 de impulsionamento, não vai adiantar porra nenhuma. Então, às vezes, ou você tem dinheiro pra fazer o clipe, ou você tem dinheiro pra impulsionar a música. Perfeito. E às vezes eu opto muito pra ter o clipe que eu quero, independente se vai ter 2 visualizações ou não. E aí é um problema, porque aí às vezes não traz retorno. Né? E é um problema. Então, pra mim, por exemplo... as plataformas não pagam bem. Eu nem sei onde tá esse Nem dinheiro. de vídeo, assim, nem as de vídeo. Tipo, com clipe. Então, é que quando você tem contrato com uma coisa, você é um artista independente, né? Então, quando você tem contrato com a gravadora, aí fica um pouco mais complicado tem aqui. Razão. Né? Aquela questão aqui, sim. eu tentando aqui falar. Então, não, tá bom. Fica um pouco complicado. Justo. E, enfim, hoje, show, eu tenho uma... show, tá difícil o show, né? Sim. E o custo pra você levar o show pra estrada também caro. é muito grande, porque eu também faço questão de levar de um certo jeito. Aí a galera, Dai, leva o VS só. Eu falo, não vou. Eu vou com a minha banda. Não tem como. Então tem o custo da banda, o custo pra você ter uma banda tem que ter hold, tem que ter... Total. Né? Pra fazer tudo daquele jeito. Então o custo é muito alto. Então, por exemplo, meus fãs falam, pô, Dai, você não vem pro Nordeste, você esqueceu do Nordeste, por exemplo. Então, assim... Às vezes, para um contratante, simplesmente não compensa. O custo da banda é maior do que o cachê, que o retorno. E não tem lugar tamanho suficiente. Então, só de passagem você já gasta ali muita coisa. Então, a gente tenta exprimir, mesmo exprimindo e tal. Aí, que é aquela loucura. Você vê, às vezes, no aeroporto, banda viajando, você fala, não é e tem coisas que possível. eu decido pagar do meu bolso, obviamente, né? Porque a minha carreira eu sou a mais interessada. A maior interessada no rolê. Então, não dá pra ir fazer isso. Então, eu preciso disso. Então, mas isso é um investimento, né? É um investimento. Esse é o investimento. Que eu tô esperando com a glória de Deus dar um retorno em algum momento da minha vida. Eu espero que até os 30 aconteça alguma coisa. Não, mas... aí, enquanto compositora, né? Eu componho. Já escrevi música pra alguns artistas. E publicidade é uma coisa... Acho que hoje o dinheiro do artista, assim, talvez more ali na publicidade, né? Então, tem que trabalhar bem a imagem, tem que fazer tudo isso, tem que estar bem alinhado com o seu discurso. E com coisas mais, do momento também, né? Que tá acontecendo. Tem que estar alinhado com isso também. Né? Mas é muito importante você ter também... um posicionamento, uma linha de segmento, né? Tipo... ali, pra publicidade isso é importante, que te torna meio que... Sim, você... Uma persona, né? Sei lá, não sei explicar. É. Te dá um pouco uma mais autoridade no naquela... que você tá falando. Isso, total.
Então, é aí que, acho que pro artista, é aí que meio que mora o dinheiro, assim, sabe? Sim. Mas aí quem não consegue fazer esse movimento de ter publicidade, porque também não é todo mundo que conhece, eu por muito tempo não consegui. Uhum. Aí é isso, eu te confesso assim, eu até brinco, eu falo, cara, eu vivo bem, eu tenho muitos privilégios, vivo bem e tal. Falei, mudei de casa. Eu orei a Deus, falei, Deus, agora o Senhor vai me dar jobs em nome do Pai. Porque Da agora hora. eu preciso pagar esse aluguel. Lógico. Então, E assim, vem, é nesses momentos que a gente se coloca em eu situações... sou uma pessoa que tem, eu posso falar, eu tenho muita fé. Eu falo, não, eu não tenho outra opção. Tipo, aqui, não ter fé, eu não tenho outra opção além de dar certo aqui nesse momento. Claro. Não tem outra opção. E fé é isso, né? Exato. É o acreditar em A algo certeza que... de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não Senão, se vê em ferrou, Hebreus né? 11:1. Aí, ó, tá vendo? Conhecimento. Se não Pastorinha. ferrou, exatamente. Exato. Mas e aí, você sofre muito, caminhando aqui pra nossa reta final, você sofre muito nesse... em ter que, sabe, a publicidade às vezes te faz alguns pedidos, conseguir fazer alguma coisa viralizar, te faz algum, né? Ah, tipo, eu não tenho essa preocupação com a coisa viralizar. Eu dai. Eu não tenho porque eu tenho preguiça. Então, tem umas coisas que eu tô disposta a fazer, tem umas coisas que eu não tô disposta. Então, Mas eu em não nome vou da ficar me matando tentando criar um conteúdo viralizável, porque eu posso me matar de tentar um conteúdo viralizável e não viralizar se eu não botar 55 trilhões de reais ali. Então você vai até o capítulo 2 nessa sua... Vou deixar de ser... Não deixar de ser você, mas vou me vender aqui até certo ponto aqui. Até certo ponto. Porque para um artista é sofrido isso, porque né? eu tenho uma coisa, eu me respeito, eu tenho me respeitado. Isso, Então, claro. tipo, eu tenho me respeitado, eu tô aprendido. Então, fala. E aprendido a arcar com as consequências disso. Eu sei que a probabilidade de eu viralizar seria muito maior se eu ficasse postando o dia inteiro. Não tenha dúvida. 3 conteúdos por dia no TikTok Tenho e dúvida. não sei o que, não sei o que. Eu não quero gastar o meu tempo com isso. Eu quero gastar o meu tempo criando outras coisas que eu acredito que vão sei lá, Te preencher me mais. preencher um pouco mais. Não que uma música viralizada, estourada, não me preenchesse. Só que, como tudo sempre foi na minha vida, se for pra acontecer, vai acontecer nos meus termos. É de dentro Do pra jeito fora. de dentro pra fora. De dentro pra fora. Então, eu preciso... Como eu falo, né? Eu preciso sentir pra crer. Aham. Ali, eu falo na música, eu tenho que sentir pra crer. Então, eu preciso sentir. Eu preciso primeiro sentir. Aí eu dou nome. Aí eu falo, tá, tem uma coisa que... Eu tenho meu processo. Perfeito, senão não vai ser real pra você. Senão não vai ser real pra mim. Por isso que eu Enquanto não é perguntei, real pra mim, mas não é. hoje em dia o que tem muito é gente... Nesse meio que no fim se mistura tudo, internet, e influência e lado artístico, tem muita gente que tá deixando de ser o que poderia ser pra virar uma coisa padronizada pra se Exato. encaixar. E a gente tá vendo muita replicação de coisas iguais, você não acha? E tem um Todo mundo problema. parece alguém, assim, tipo... Tem um problema de você... viralizar deve ser muito bom. Eu, na época que eu fazia cover Deve não, é muito bom. Eu viralizei algumas vezes quando eu fazia cover, né? Qual cover mais, assim, fala um aí. Acho que foi Deixe-me Ir, os covers na época, né, 200 mil, 300 mil views era muita coisa. Sim. Quando dava 1 milhão, meu Deus. Nossa, delícia. E aí, então, viralizei. Eu sei, o sentimento é bom, é muito bom. Só que, para além disso, quando você viraliza a primeira música, é muito difícil você fidelizar, assim... fidelizar um povo. Então, às vezes, não é sempre que acontece. Eu acho que a Marina Sena, por exemplo, é um exemplo bom. Ela viralizou e lota shows. Esgota, dá sold out. Olha, eu não sabia que ela tinha vindo de viralização da Não, internet. ela tinha ela tinha uma banda famosíssima, um grupo famosíssimo. Aham. Mas a viralização foi ela um plus ali pra ela, né? viralizou e aí mostrou saiu, ela tava uma coisa mais indie, né? Uma coisa mais Perfeito. alternativa e foi pro mainstream. Justo, claro. Só que aí conseguiu ter e reter o público e lotar os seus shows. Eu entendo o que você quer dizer. Não é porque teu vídeo viralizou que as pessoas se conectaram com você, estão te seguindo no Spotify e vão pegar a tua próxima música. Né? Então, assim, às vezes... Ou o que pra mim compensa muito mais, pra mim é show, o offline. Então, Ótimo. A sua conversão tem tá muita aí. pessoa... Então, pra mim, tem muito... Que é um lugar que eu me sinto completamente realizada. Da hora. Nesse sentido. Da hora. Não que eu esteja ganhando dinheiro com show, mas eu tenho feito shows shows pra fazer Best of Blues com Tom Morello no line-up, com Google Dolls no line-up. Abri o show da Avril Lavigne, abri o show da Pitty, abri o show da Fresno. Se me falar que eu tô fracassada, engole, volta, engole a boca, engole o que você falou. Porque eu não consigo ver dessa forma, sabe? Então, pra mim, é essa coisa de E é tá você sempre... que não tem que ver dessa forma. Os outros vão sempre ver, Exato. né? Meio torto. Então, pra mim, tem essa conversão. Então, pra mim, é muito mais importante fazer com que uma pessoa queira estar onde eu estou. Pra além de
tá viralizando ali aleatoriamente. Quero ir no show da Daima, porque a Daima é da hora. Eu preciso ver ela energia, pessoalmente. Aquela pessoa que vai gastar o ver. tempo e o dinheiro. O tempo que é a coisa mais preciosa, porque tempo é dinheiro, Fato. né? Pra sair da casa dela. Porque uma coisa é você dar play na música no Spotify, que tá no top 50. Uma coisa é você sair pra ver o show dessa pessoa. Fazer Não, stories, eu tô falando no show marcar a solo. pessoa. E eu tô falando no show solo da pessoa, não tô falando em festival. Justo. Eu não tô falando... A gente tá falando de jãos. Sim, você tá Da falando vida. assim, isso é a maior representação mesmo de que a pessoa tá conectada com você. Porque Ela você foi vai no ver seu pessoas que show. têm 20 mil ouvintes mensais Aham. que esgotam um Cinejoia. Você vai ver uma pessoa que tem 2 milhões que não esgota um Cinejoia. Que tem que dar ingresso. Por que será essa... Porque as pessoas estão lá, elas dão Tão play na sua música e não estão nem aí pra você. Perfeito, aham, tá. Estão dando Elas play dão na tua play música. na tua música. Tua música numa playlist de alguma... X. Ela tá num outro Ela não te lugar. acompanha. Aham, talvez ela nem saiba o nome do artista da música que ela tá ouvindo. Acontece. Isso não é uma regra, tá? Uhum, Isso sim. não é uma regra, mas isso acontece. Então tem muito disso. Então, pra mim, é muito importante essa conversão, o público fiel. Da hora. Sabe? Eu acho que, né, Aham. por ter crescido na igreja, Ela usa esse termo, é eu muito quero bom. ter o público fiel, né? Eu quero reter esse E público. esses feats, assim, com quem que você... Eu acho que uma das primeiras vezes que eu te vi e ouvi seu som foi com o Di. Tudo. Foi com tudo. o Di, Tá que é vendo muito porque meu amigo, importante? assim, E exatamente, pra você ir se apresentando, Exato. assim, né? E me marcou ali, né? Quando te digo pela primeira impressão, né? Como um feedback, assim. Marcou, eu falei, diferente. Legal. Sabe? Diferente, roqueira. Queremos, entendeu? E aí, como é que é, assim, conhecer essa galera? Tipo, eles também te ajudam a abrir portas? Você Porra. sempre sente uma responsa, assim, de chegar pra cantar com essa galera e tal? Ou você tira de letra, assim, você vai tranquila? A gente vai, né? Vai suave, né? A gente finge. Legal. e dá tudo certo. Fingir, porque... Não, mas, por exemplo, o Di a gente se conheceu antes da gente fazer o feat, bem antes, né? Logo quando eu entrei na label, assim, eu logo conheci ele, a gente virou meio que amigo, assim. Já tivemos algumas conversas. Aham. E a gente sempre falou, quando tiver que acontecer, a nossa música vai acontecer. Até eu fazer uma que eu falei, essa tem que ter o Di. E teve o Di. Aí foi só falar, ô Di, essa aqui. Essa. Quer? Aí ele quer pra E aí, caralho. você canta no telefone, assim, quando você quer passar a música? Porque... Aí, essa eu mandei um pedaço da guia pelo WhatsApp. Aham, E depois eu fui pro organizado. estúdio produzir. E aí ele chegou no estúdio pra ver o resultado e Da hora. terminou de escrever ali junto comigo. E o Di provavelmente é um cara que você ouvia, Sim! tipo, né? O Di, o G, o NX, né? Aham. O G fez parte da minha banda na minha turnê do Bevac Tour. Mentira, que da hora! Se você for ver os vídeos Bevac Tour, a turnê que eu fiz depois do meu disco, o meu guitarrista era o G Rocha. Ele já não tá. Ele já tava nesse hiato de. Eles estavam Sim. nessa. E ele foi de turnê. Eu ali. tive esse Honra. privilégio, essa honra de ter Total. o G Rocha na O na G. guitarra. E aí ele saiu, né? Obviamente, pra fazer a turnê da NX. Uhum. E o Johnny, que era do Glória, também é o meu baixista. Aham. E o Peraceta é o Sangue Novo, que eu vi aqui, inclusive também cresceu na igreja. Tem uma vivência muito parecida com a minha. E ele é batera? Ele é o melhor baterista do mundo. Que pra tocava mim. com o Di. Ele é o. Ele toca com o Di Aham, também. Eu sei quem é. É, que todo mundo quer tocar com ele, que ele é muito bom. Nem Ah, posso ficar falando da essas hora. coisas. É, né? Tipo isso, batera. Porque no- senão ele fica se achando. Mas é verdade. Legal, legal. Então, bom. assim, é muito louco pra mim. Então, eu sei que são coisas que eu plantei, sabe? Eu acho que aquela menininha ali de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que falou assim, que sonhou com isso, que Isso. falou assim, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Então, acho que atraí, de certa forma, isso pra mim. E por isso que eu falei, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Da melhor no meu maneira. processo, no meu, enquanto eu for entendendo, sabe? E quando eu me vi, eu tava abrindo o show da Avril Lavigne. Então, tipo assim, não é uma coisa que... Eu não abrir o show da Avril Lavigne era uma coisa que, às vezes, é muito além do que eu imaginava. Eu queria Era ir sonho no pra- show. era Não, um sonho Eu queria pra- ir no show da Avril Lavigne. Conhecer a Avril Lavigne. Abrir o show dela É tipo. é uma coisa que, assim... Talvez você realmente, nunca isso eu tenha não- imaginado. Isso eu não imaginava. É mesmo. Isso eu não imaginava. Eu imaginava que um dia ia trocar ideia com ela, mas eu tô vendo que isso é mais impossível do que abrir o show dela. Eu ia te perguntar, você não. Fiz um dueto com a Avril Lavigne, ainda não consegui trocar ideia com ela. Mas Ela, bem aí. Vocês se trombaram ali, tipo assim, A 5 metros um de distância, oizinho. assim. Aham, tá. E foi tudo. Tá. Foi só isso. Eu chorei. Chorou Chorei. quando viu a Avril lá. E a Avril tava o Baixinha, quê? assim, Baixinha, tão mas ela já tá mais veinha, assim? Eu Ou já não- eu tô- eu trocaram sou ela? Já era míope. outra Avril? Era Que dizem que vai, né? né, ela vai Vai mudar. atualizando. Vai atualizando. Não, ela tava lá e tava linda, assim. Legal. E aí eu Cantou chorei. Scare Boy. Cantou Scare Boy, cantou. lógico, né? Não Cantou. pode ir pra um show e não cantar. Cantou. Aonde foi o show? Foi no Espaço das Américas. Pô, da hora. Aí foi Que muito massa você momento, sentir né? que você tocando. Porque é isso, pra mim eu ainda sinto que eu tô, especialmente estando no rock,
que tá em reconstrução Fato. ali. Não que não tenha, que não exista, mas eu também quero trazer uma coisa um pouco mais moderna. Eu não quero fazer o rock que as pessoas querem ouvir também. Que já foi ouvido, Que já foi assim, ouvido, né? que o povo fala assim, ai, Aham. toda vez que eu faço ela é uma coisa tipo- mais nostálgica, a galera fala, ih, aí eu falo, então, vocês estão muito apegados à nostalgia, gente. Vamos, Exato. sabe? Então agora eu tô tentando fazer umas coisas mais que. Tem a coisa nostálgica, né? Tem um negócio que tem respeito Uma referência, também. lógico. Mas eu vou fazer também de novo, nos meus Trazendo termos, do coisas jeito que eu novas. acredito que é. O novo rock, não, E né? também acho que tem que ser, o rock né? de 2023, assim. Uma coisa mais, né? Plural, uma coisa Sim, mais, né? fato. Isso é fato. Tem que ter mais mulher, tem Sim, que ter com mais certeza. pretos, Sim. tem que ter mais gays, Assim, mais LGBTs. total, meu. Tem que ser uma coisa mais inclusiva. Assim, eu falo até pra mim mesmo, quando eu olho, porque a gente. E de maneira natural, né? Não de maneira pensada, Não, assim, de maneira né? natural, porque quando isso Pra é uma coisa todos, que, inclusive, né? eu fui olhar ao meu redor e falo, nossa, mas como tem gente branca aqui, Uhum. né, cara? Nesse rolê do rock. Aí eu fico olhando pra ela e falo assim, mas onde eu vou? Eu preciso. Cadê, gente? Como tem gente hétero, como tem macho hétero aqui, cara? É um rock. Ai, Não, e ainda tem uma coisa de extremistas. Tem. E isso eu tô falando No até rock, das pessoas que Gente que a gente são gente admirou há boa. muito tempo. Sim. Eu tô falando das pessoas de gente boa. Sim. Que eu nem vou entrar nas pessoas que não são legais, não. Que aí a gente já Não, passou metade do podcast falando das pessoas. Vai ter mais um. Vamos fazer a parte 2, então, parte aqui. 2, a pra parte gente 3. falar só sobre o rock nacional. Sim, entrar de fato e lá os da caminhos, música, né? Falar de música. Pra quem não sabe, também. eu sou cantora, sou compositora, não sou pastora. Mas é isso, procurem lá. nas Última, minhas redes última sociais. música, então, lançada. É É a minha religião. Minha religião. Minha religião, que eu falei um pouco sobre ela, pelo menos isso eu fiz direito aqui, ó, Gabi. Isso. Pelo menos eu falei 5 minutos sobre o meu lançamento. Foi minha religião, que foi essa para mim, que pra mim é um ato político, né? Aham. Que foi feito ali pra ser uma declaração de amor, mas usando esses termos meio que pra dar uma provocada, mas também pra ressignificar os meus traumas. E esse foi o meu último lançamento. Aí você fez o clipe também Fiz dela. o clipe dela, né? inclusive assistam. Você que desenrolou o roteiro, assim, tipo... Então, a direção criativa é minha, da Gabi Lisboa e do Felipe Gomes, que são da GAF. Mas todo o conceito de tudo tá sendo amarrado tem um pouco mais de um ano. Aí isso vem de mim. Tipo, por que tem que ser assim? Por que tem que passar isso? Por que tem que ser dessa cor? Por que tem que ser isso? Porque Por que isso tá tem que envolvendo representar isso? vários... Não é só esse clipe, tem outros... Tá envolvendo coisas. Então as pessoas têm que começar ali por Vermelho e Farol, que é onde eu comecei Boa. a contar esta história que eu quero contar de fato. Mas, há um ano antes de Vermelho e Farol, eu tinha lançado 7 Vidas, que no clipe de 7 Vidas aparece Ilha do Vermelho e Farol. Então, todo mundo... Mas já estava pensado lá também? Já sabia Olha. que Vermelho e Farol ia ser um single. Só que, claro, aí as coisas vão tomando forma. Vão tomando mais forma, as coisas vão acontecendo e vai vindo mais referências. Ainda tem mais coisa, Não é uma então. coisa que tipo assim, pensei em tudo, vai! Não é assim. Claro, você vai Tipo assim, sentindo e eu tenho entendendo. todo o conceito e aí, por exemplo, a estética é uma coisa que vai vindo. Sabe, o que eu posso usar pra representar isso? Então, tá, mas a gente não tem dinheiro pra fazer isso. O que a gente tem dinheiro pra fazer? Então, tem toda uma questão que, por mim, meus clipes todos seriam 3 milhões de dólares. Justíssimo. Mas Né? vem cá, Mas não essa dá. história ainda tá sendo contada pro público. Pro público. Ainda tem mais clipes que vão ainda... né? Tem mais coisa pra acontecer. Entendi, tá bom. Então, Vários ó, easter eggs, colhem. spoilers. YouTube, né? YouTube, Spotify, Spotify. Deezer, tudo quanto é plataforma digital tá disponível. Isso, e As tem pessoas também ouvirem. outras entrevistas suas também de podcast já mais recentes também, né? Amplifica foi recente? Foi recente, Foi foi recente. tudo. Tá legal Também lá, você porque... falando de outros podcasts assim. Claro, lógico, comunidade, pô. Obrigada. E foi muito legal ali quando você começou a dividir... Agora vai me faltar o conhecimento, aquele cara é foda, isso? que é o cara que faz o... Rafael Bittencourt. Isso. E aí quando vocês começaram a dividir ali, a fazer um... É um negócio, um freestyle. Pô, um é negócio. legal. Aquela hora essas horas que eu falo, putz, eu queria ter sido músico, cara. É legal, É, né? porque esse tipo de Ah, eu amo criação música, é tão cara. livre, Eu amo, assim, eu é amo isso. tão bonito, assim, tão legal poder criar. Eu amo isso, de verdade. É sentimento puro, assim, né? É muito bom. Então, ó, depois a gente volta aqui pra nossa parte 2, então. Tem que ter uma parte 2 e talvez Fechado? a 3, A tá? 3 também. De repente um documentário. Isso, pronto. Dai Lims nas redes sociais, tá bom? Isso. Lims, Limns, Lima e Nunes, né? Lime Nunes, papai e Exatamente, mamãe. Exatamente. Então,
A história está toda contada aqui. Obrigado a todo mundo que colou com a gente no Sistema Solar. Semana que vem estaremos de volta. Essa foi... corta aqui pra geral, Léo. Corta pra geral. Tem uma geral, não tinha visto. Tem uma geral aqui. Dai Lins com a gente. Obrigado, Dai. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tchau.